Olá, o pessoal que entrou agora, a gente está só aguardando mais alguns minutinhos, tá? E já vai iniciar. Pessoal, boa noite. Passaram então 5 minutinhos aí que a gente comentou. O pessoal continua entrando aqui, mas já temos um quórum mais que suficiente aí, Luiz, para a gente dar início a esse evento que a gente tem muito orgulho de poder proporcionar, tá, pessoal? Que é sobre um tema, né, super interessante. A gente vem falando bastante sobre o tema, montamos trilha, então a gente está super envolvido nisso. E o Luiz é um cara fera, tá, em IA, que a gente já conhece, um executivo, né, renomado, foi diretor da Reader's Digest, então, né, e, claro, dentre outras, mas foi lá que eu acho que a gente se conheceu. Então, é um prazer estar com o Luiz aqui hoje, pessoal. Já já eu passo a palavra para ele. Eu vou apenas apresentar para vocês um pouquinho sobre a Digital Compass, tá? Para quem não conhece. Pessoal, então, eu sou o Marco Valadares, tá? Sou um dos diretores da DC, e estou aqui, nessa noite para acompanhar vocês, tá? Vou acompanhar o evento até o fim. E também quem tiver necessidade, interesse, fique à vontade para colocar perguntas no chat, tá, pessoal? Eu vou moderar isso ao término, né, da explanação do Luiz. A gente vai poder pegar algumas perguntas dessas, esclarecer com ele, tá? Então a gente está reservando aí uns 15 minutinhos, então fiquem à vontade, todos vocês. Mas só um pouquinho sobre a DC, pessoal, né? Alguns números. A DC, na verdade, aí tem mais de 37 anos de mercado, né, mais de 150 mil horas em serviços prestados em gestão de projetos e processos, por meio das nossas equipes, profissionais que estão alocados em clientes também. Mais de 85% da nossa carteira de clientes está entre as maiores empresas do Brasil, e a gente tem mais de 1 bi em ativos geridos pelos nossos times. Tá? E times esses, pessoal, que a gente tem muito orgulho de comentar, que somos muito bem avaliados no Glassdoor, né, que é uma plataforma totalmente anônima de avaliação de empresas, e a nossa avaliação no Glassdoor, ela supera, né, grandes players e concorrentes nossos de mercado. Isso nos traz muito orgulho, até pela forma, né, do nosso negócio, né, que é o outsourcing. Então, isso é muito importante também, ter uma boa avaliação no Glassdoor, que significa que a gente trata muito bem, né, nossos profissionais, aqueles que fazem diferença nos nossos clientes, pessoal. Então, a ADC atua, né, por meio de outsourcing, consultoria e educação corporativa, representada aqui pela nossa Academia ADC. Tá? E esse aqui é um dos eventos que a gente associa exatamente na iniciativa da Academia ADC. Nessa academia, pessoal, a gente tem outras iniciativas, como, por exemplo, esteiras de gestão, que são cursos totalmente gratuitos, módulos, né? Pequenos módulos de conteúdo sobre gestão de forma mais ampla, com ferramentas, dicas de como aplicar. Isso tudo vocês conseguem fazendo um cadastro. Basta olhar lá na nossa página, vocês vão achar lá em sites o Esteira Gestão, faz um cadastro. Então, conteúdo também totalmente gratuito, pessoal, para privilegiar aí os nossos, né, colaboradores e colegas. Como eu comentei no início, alguns estavam aqui, a gente tem hoje uma trilha de capacitação em inteligência artificial, tá, pessoal? Então, essa trilha, o Luiz Fishman, que faz parte dessa trilha, e vai ministrar uns módulos desses com a gente. Então, fiquem atentos, né? Essas trilhas são para o mercado corporativo, tá? São trilhas in company. Então, se alguém aí sabe que a empresa está precisando, né, está interessada em buscar essa capacitação em inteligência artificial, eu indico a DC, numa pesquisa que a gente fez esse ano, com mais de 500 participantes. Um dos resultados é esse, que as empresas ainda estão muito no início, né, dessa busca por capacitação, por prover essa educação em inteligência artificial para os seus funcionários, tá? Então, é algo que a gente tem que ajudar a alavancar. Então, nós temos duas trilhas, uma para o nível gerencial mais operacional, é uma trilha mais mão na massa, tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai conseguir aqui fazer coisas acontecerem usando IA, tá? Nesses módulos
intermediários aqui, e temos essa espinha dorsal, que é uma espinha também mais conceitual, e temos aqui um nível mais executivo, tá, pessoal? Que a gente consegue é, dar esse conhecimento também para o executivo, para o patrocinador, né, para quem vai fazer isso acontecer aí dentro das organizações. Tá ok? Mas era isso que eu queria falar com vocês. Vou interromper aqui meu compartilhamento. Vou chamar o Luiz para agora a gente começar esse papo aí de verdade, tá? Eu vou terminar de admitir alguns profissionais aqui, Luiz. E Sim, agora você fica à vontade aí, a palavra é sua, tá? Vou colocar aqui no mute. obrigado, Foi bom. Valadares. Uma ótima É, explanação aí. bom, muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, ter recebido esse convite da Dinsmore, para falar desse assunto que é um assunto tão quente, né? E eu tenho dado muitos cursos em várias empresas, também como professor de algumas instituições. E o que eu tenho percebido é que isso realmente está ainda muito no início, tá? As empresas todas estão tentando, buscando se organizar, como vão lidar com esse mundo novo, com a IA generativa, que nos tomou de assalto mais ou menos em novembro de 2022. Ela já existia, a gente vai dar uma olhadinha em linha de tempo. A inteligência artificial já é um conceito que existe há décadas e décadas, né? Mas e mesmo a IA generativa, da forma como a gente está conhecendo agora, já vem aí lá de 2017, com o desenvolvimento dentro do Google Brain, né? Dos modelos de arquitetura de redes neurais mais avançados, o modelo Transformer. Mas isso nos tomou de assalto mesmo, foi em novembro de 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, que era o ChatGPT 3.5, e parece que fazem décadas, né? Eu já trabalhava com IA antes disso, mas foi realmente quando virou hype. O que aconteceu nesses últimos 2 anos foi uma evolução muito, muito rápida. Então, o que aconteceu em novembro de 2022, os modelos que existiam já evoluíram muito, e isso é que nos impressiona bastante. É a velocidade com que essa tecnologia está tomando de assalto a todas as empresas, inclusive nas nossas vidas particulares também. A IA generativa, ela é uma tecnologia de uso amplo, de uso geral. A gente comenta que ela é uma nova eletricidade, né? Porque a eletricidade não está só nos nossos negócios, a eletricidade está também nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e a nossa percepção é que a IA generativa estará também, já está e estará cada vez mais. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, uma masterclass, vamos conversar aí por mais ou menos uma hora e pouco, sobre alguns conceitos básicos. Eu quero muito mostrar para vocês alguns exemplos de aplicações que já são realidade, que nossa, talvez há pouco tempo a gente não conseguiria nem imaginar que pudessem existir, que são possíveis por causa da IA generativa. E vamos falar também um pouquinho dessa nossa relação como seres humanos, como colaboradores, como profissionais, com essa tecnologia e como a gente pode se posicionar para extrair o melhor dela. Tá? Então vamos compartilhar aqui minha apresentação. Eu tenho alguns slides que eu quero mostrar para vocês e alguns as aplicações também. Então vamos lá. Eu acredito que vocês já estão vendo minha tela, né? Deixa eu só voltar aqui para. Então vamos lá. A gente fala, como eu disse, a nova eletricidade. E eu gosto de começar com esse cartoon, né? A hype da IA que todo mundo está surfando e que é perigosa de ser surfada, né? Porque muitas vezes a gente acha que a generativa também pode resolver todos os nossos problemas e não necessariamente isso é a realidade. Então a gente vai ter que sempre, quando estiver falando da tecnologia, estamos falando da tecnologia hoje, podemos falar um pouco de como ela vai evoluir, mas hoje é fato que ela tem algumas limitações, e a IA não é só IA generativa, a IA é muito mais amplo do que isso, e a gente vai ver isso conceitualmente agora nos próximos slides. Então, desde novembro de 2022, parece que é bonito dizer que você tem projetos de IA, a gente tem tudo em IA, sendo desenvolvido em IA, e coisas que já eram, tá? Já eram feitas com auxílio de inteligência artificial, e que só que agora é bonito colocar um projeto, colocar no orçamento, enfim, mas não necessariamente ela resolve todos os nossos problemas.
tá? Eu gosto de começar com isso. O que que a gente vai ver, então, hoje, como dentro da nossa agenda? Isso aqui é a agenda que eu sou engenheiro, uma agenda estruturada, né? Muito bonitinha. Estamos dizendo o que que a gente vai ver, alguns exemplos dos de A. Vou mostrar um vídeo do Andrew Ng, que é um professor de Stanford, que estava à frente do Google Brain quando a gente teve esse salto de desenvolvimento da arquitetura Transformers, que possibilitou a IA generativa como a gente conhece. Vamos falar um pouco, bem rapidamente, sobre alguns conceitos. Existe uma certa confusão justamente sobre o que é IA, o que é machine learning, o que é deep learning, o que é IA generativa. E depois vamos falar sobre as regras de convivência ou de cointeligência que foram propostas por Ethan Mollick, professor de Wharton, professor de MBA de Wharton, e que permitem a gente a conseguir conviver com essa tecnologia na forma que ela está hoje. E a forma como ela está hoje, ela não é independente, apesar de que a gente talvez caminhe para uma independência maior, com criação de agentes, etc. O fato é que hoje, para que a gente possa extrair resultados de uma IA generativa, de modelos de IA generativa, a gente tem que estar trabalhando junto a ele, porque ainda são cometidos erros, ainda existem imprecisões, e somente o profissional que entende realmente o que está fazendo vai conseguir ter os ganhos de produtividade que ele pode extrair de uma IA generativa e, ao mesmo tempo, ter um nível de crítica suficiente, né, para poder detectar aonde não está correto ou o que tem que ser ajustado. Então, a gente vai ver um pouquinho essas regras de convivência, e depois vamos abrir, então, falar um pouquinho do programa que a gente vai lançar, que é uma imersão estratégica em IA, que vai ser lançado de forma presencial inicialmente no Rio de Janeiro e depois a nossa ideia é levar para outras cidades. E temos aí previsto, pelo menos, temos aqui meia hora, talvez um pouquinho menos, vamos ver como é que evolui, para perguntas, né? Para vocês perguntarem sobre quaisquer pontos, aspectos, etc., que achem interessante sobre essa tecnologia. Tá? E como eu estava falando, essa é uma agenda bem estruturada, muito bonitinha, mas usando inteligência artificial, a gente consegue fazer uma agenda um pouco mais atraente visualmente. Isso aqui eu usei uma aplicação, não sei se vocês conhecem, se chama Gamma.app, eu acho que está se tornando bastante popular, e eu simplesmente coloquei aquela agenda ali e pedi para tornar de uma forma um pouco mais visual, e foi isso que ela me trouxe. Inclusive, o Andrew New está bem parecido com o Andrew New verdadeiro. Vocês vão ver no vídeo que eu vou passar para vocês. Então, esse aqui é só um parênteses de uma aplicação que eu gosto muito para fazer apresentações utilizando IA generativa. Então, esse aqui é o nosso cardápio para hoje e vamos em frente. Bom, e como é que eu quero começar com vocês? Eu quero começar dando exemplos, né? Alguns exemplos que me impressionam, tá? E talvez impressionem vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa empresa, se chama Suno. É uma startup, tem 10 pessoas, pouco mais do que isso, acabou de levantar 125 milhões para continuar se desenvolvendo, e é uma empresa que usa IA generativa para criar músicas, né? Então, aqui eu vou diretamente para o Suno, porque a gente vai criar uma música agora, né? Não sei se vocês todos conhecem, essa ferramenta é a sexta mais utilizada, segundo os últimos rankings de IA generativa do mundo. ChatGPT é a primeira, a Suno é a sexta mais utilizada. Para quem não conhece, vocês podem ter uma conta, recebem créditos, tem também, obviamente, uma possibilidade de vocês assinarem a ferramenta, mas o que a gente vai fazer aqui é na versão gratuita. Ela foi treinada com muitas e muitas músicas. Então, ela consegue escrever e criar músicas e melodias que a gente vai fazer aqui rapidamente. Eu já pré-escrevi esse prompt aqui, que é um prompt visivelmente de um leigo, de quem não entende muito de música, gosto de música, mas não entendo muito sobre como fazer música. Essa ferramenta nas mãos de quem entende pode ser muito mais poderosa, né? Com prompts muito mais bem claros e bem definidos, que é a base de você criar um bom comando para IA. Mas aqui, para simplificar a nossa vida, eu quero uma música pop. Vou botar aqui em português, né? Vamos botar em português, porque senão corre o risco de criar em inglês, celebrando essa masterclass da Dinsmore sobre inteligência artificial. Então, a primeira coisa que a gente quer é criar uma letra. Essa letra está sendo criada agora, em tempo real, né? E daqui a pouco a gente vai criar a nossa melodia. Pronto, já temos uma letra, celebrando a masterclass. Estilo de música, vamos botar pop music. E vamos criar a música, então.
Estamos agora no processo de criar uma música, já está sendo criada, vocês estão vendo aqui, celebrando a Masterclass. E eu vou tocar essa música para a gente ouvir como é que ela ficou. Ainda está terminando. Vamos ver. Agora sim, já temos uma música. A gente, com IA generativa, tudo é uma surpresa, né? Então se vira nos 30 mesmo. Vamos ver se ficou boa. Na tela brilhante suja a luz, Dismore ensina sem fazer jus. A inteligência percorre o ar, somos mestres prontos pra brilhar. Algoritmos dançando sem parar, cada código aqui vai reluzir. Dados em festa na nossa vez, na Masterclass ninguém se desfez. Vamos celebrar com muito saber, a tecnologia nos envolver. Dismore nos guia no novo caminho, com entendimento vamos bem juntinhos. Vamos celebrar com muito saber, a tecnologia a nos envolver. Dismore nos guia no novo caminho. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar ouvindo música. Ele criou, inclusive, uma segunda versão, que não vai dar tempo da gente tocar, e que é basicamente a mesma letra, só que com outra melodia. Então, assim, nos tomou quanto? 30 segundos, talvez, nem um minuto, para criar uma letra e uma música sobre o tema que a gente queria criar. Isso é IA generativa, isso é algo que nos impressiona sempre, né? Bom, seguindo com os exemplos, nós temos um outro exemplo, que é o WebSim. Não sei também se vocês conhecem, é uma plataforma interativa para simulação. Ele pode criar websites, protótipos de websites, basicamente com linguagem natural. Eu acho que quem já tentou criar um website sabe que envolve o conhecimento de linguagem de programação, que é um processo complexo, lento, e aqui a gente consegue criar algo com linguagem natural também, com 30 segundos, um minuto, ou alguma coisa assim, e podemos depois exportar ou compartilhar as URLs. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu só fechar aqui o nosso Suno. Eu criei previamente esse quiz das curiosidades, né? Se vocês olharem aqui, eu quero mostrar para vocês o prompt que foi utilizado. Está aqui. Crie um site interativo chamado Quiz das Curiosidades Malucas, com as seguintes características: página inicial, um título chamativo, uma breve descrição e por aí vai. Criei inicialmente um banco com 10 perguntas e respostas, serão apresentadas 5 perguntas. Isso aqui é um prompt, né? Um comando que eu estou usando linguagem natural. Só no final eu sou um pouco mais técnico e digo: utiliza HTML, CSS e JavaScript a criar experiência responsiva interativa. Ou seja, no final eu falo alguma coisa técnica, mas basicamente isso foi criado a partir deste prompt que eu mostrei para vocês. E aqui a gente pode jogar, podemos começar o quiz. Quanto tempo leva para a luz do sol chegar à Terra? Me perdoem se eu errar, tá? Algumas coisas, porque as perguntas normalmente não são tão fáceis. Essa aqui é um pouco mais fácil. Quanto tempo o urso polar pode ficar debaixo d'água? Eu não tenho a menor ideia. Vamos chutar aqui, 15 minutos. Não, errei. Qual a única letra que não aparece em nenhuma tabela periódica? Potássio, temos zinco, W, acho que é alguma coisa. J, eu acredito que não, tá certo. Vamos lá. Único alimento que não estraga, mel. Mel não estraga, perfeito. Quantos corações tem o polvo? Eu não tenho a menor ideia. Com certeza não é um, pode ser 2, 3, 4. Vamos chutar de novo. 4, não, errei. Bom, e aqui eu tenho o resultado final. Acertei 3 de 5 questões. Tem um ranking, eu posso limpar o ranking. Posso jogar novamente. A gente não vai jogar, porque senão a gente vai ficar jogando. Gente, isso foi criado em um minuto. Isso é algo que impressiona. Baseado também completamente numa descrição através de um prompt, utilizando linguagem natural, sem necessidade de todo o conhecimento técnico que a gente sabe que é importante para poder desenvolver um projeto como esse. Então, são ferramentas que estão surgindo, vamos voltar lá para a nossa apresentação, e que estão nos municiando de possibilidades de desenvolvimento e aumentando as nossas capacidades, de certa forma, que antes a gente não tinha como fazer. Né? E aí, quando a gente continua aqui,
a gente tem que falar do Talo, é um tradutor para videochamadas. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje Teams, Meet, Zoom, todos eles já têm a possibilidade de você colocar legenda em tempo real, que é aquele closed caption, né? Mas na sua língua, né? Então, por exemplo, eu estou apresentando aqui em português, vamos dizer que alguém falasse inglês somente, fosse estrangeiro, poderia estar fazendo a tradução simultânea para inglês, mas o Talo vai um pouco mais além. É outra startup, e eu acredito que em breve todos os grandes Meet, Zoom, Team, todas essas aplicações, essas ferramentas vão ter integrados o que o Talo tem, tá? Até por isso, porque o que ele faz vamos dar uma olhada, ele faz uma tradução real para mais de 100 línguas. Então, deixa eu mostrar para vocês esse videozinho aqui. Espero que vocês consigam ouvir. Hi, Jen. My name is Michael. I'm a co-founder at Tallow AI. Thanks for joining the call today. Before we begin, do you speak English? Un poquito. No problem. In that case, I'll enable my English to Spanish translator right now. Como sabes, Tallo ofrece servicios de traducción y como puedes escuchar. Ahora, entiendo que trabajas en marketing y me encantaría saber más sobre tu negocio y si tienes alguna pregunta inicial para nosotros. Well, perfect. Thank you very much for that. We have a company of about 30 people. The problem is that nobody speaks any language other than Spanish. So we are looking for a solution that will perhaps have many more languages for our marketing plan. What languages do you have? Apoyamos inglés, español, francés y tenemos muchos otros idiomas también. Así que podemos entender tus necesidades un poco mejor. ¿Puedes decirnos con qué frecuencia te gustaría usar los servicios de traducción en una semana? Well, daily, actually. Oh, wow, eso sería genial. Parece que definitivamente podríamos hablar más sobre entrar en un programa piloto juntos. Y me encantaría ver cómo Tallo puede ayudar a crecer tu empresa. Perfect. Então, vocês podem ver, essas ferramentas todas não existiriam sem a generativa, né? E elas estão chegando numa velocidade, numa quantidade impressionante. Em 2023 foram lançadas mais de 10 mil novas ferramentas. É claro que muitas delas vão ser compradas, incorporadas, integradas, descontinuadas, como qualquer startup, né, que tem uma taxa de sobrevivência, mas o importante é que a gente está sendo inundado com novas aplicações que tem essa capacidade de lidar com dados não estruturados. Dados não estruturados são aqueles dados de áudio, texto, imagens, que a gente tinha muita dificuldade de trabalhar com eles diretamente, de uma forma, utilizando a inteligência artificial. A gente tem modelos de machine learning que trabalham com dados estruturados já há muitos anos, né? A nossa estatística multivariada, modelos de regressão, modelos de clusterização, etc, etc. Isso é IA também. A gente vai dar uma olhadinha nisso, nesses conceitos daqui a pouco. Mas trabalhar com dados não estruturados sempre foi um grande desafio. E o que a gente está conseguindo fazer agora, e a quantidade de aplicações que estão surgindo trabalhando com esse tipo de dados em tempo real é muito impressionante. Eu quero mostrar para vocês um último exemplo, que é o Google Illuminate, que é obviamente uma iniciativa do Google, e é para quem faz pesquisa ou cria papers, precisa ler papers acadêmicos para fazer pesquisa, trabalhos finais, mestrado, doutorado, etc. A gente tem o Google Illuminate. O Google Illuminate é uma ferramenta de IA generativa que você dá um upload, ou você escolhe o paper que você quer ler, entre aspas, o que você quer aprender, e ele transforma esse paper, ele resume e transforma num podcast, no estilo da Rádio NPR, a rádio americana, que tem sempre dois hosts, né, que vão conversando entre si sobre um determinado tema de uma maneira informal e obviamente, muito mais atraente do que a gente ler um paper. Eu não estou aqui sugerindo que não se leiam os papers, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente é capaz de fazer com paper. Aqui está o nosso Google Brain, o Google Illuminate, onde a gente transforma o conteúdo
em discussões de áudio geradas por IA. Aqui, esse paper aqui, Attention is All You Need, é o grande paper da IA generativa. Tá? Foi desenvolvido pelo pessoal do Google Brain, e é ele que definiu as bases do novo modelo de redes neurais que consegue, então, atingir essa performance que é o que a gente vê num chat GPT, num Gemini, no Llama, no Copilot, etc. E esse paper aqui, vocês podem ver, foi publicado, vamos ver, está aqui no Arvix, e é um paper normal, claro, ele tem lá, fala de bastante matemática, álgebra linear, etc, etc. Não é um paper tão simples, né, da gente compreender, mas ele está lá. E o que essa aplicação fez? Criou um podcast resumindo esse paper. Vamos ouvir um minutinho dessa aplicação. Está em inglês, mas vejam a naturalidade como se conversa sobre o paper, se faz o resumo e o podcast. Let's unpack a paper titled Attention is All You Need. What's the core idea here? Well, the big idea in this paper is that we can build a really effective sequence transduction model without using recurrence or convolutions, the usual suspects, right? And instead just rely on attention mechanisms. The paper shows that in the context of machine translation, this new approach not only performs better than RNNs, but also trains faster. That's super interesting, especially considering the time this paper was published. It's from 2017, right? What was the state of sequence models back then? Exactly, 2017. Back then, everyone was all about RNNs, recurrent neural networks, think LSTMs and GRUs. These models were the top dogs for tasks like language translation and text summarization, you know? But these RNNs had a bit of a bottleneck. They were tough to train on long sequences because they had to process everything in order, one step at a time. And that was a big limitation. How did the Attention is All You Need paper address this sequential processing bottleneck of RNNs? So instead of going step by step like RNNs, they introduced a model called the transformer, hence the title. The transformer processes the entire sequence all at once by using something called self-attention. It's like giving the model the ability to look at all parts of the input simultaneously and figure out which parts are most relevant to each other. Kind of like having a bird's eye view of the entire context, which is awesome for capturing those long-range dependencies between words in a sentence. This self... Bem, então, voltando aqui para a nossa apresentação, talvez ainda continue um pouco complexo, mas é muito mais simples compreender esse sumário da forma como ele foi gerado e ouvindo, né? Como estilo podcast, do que lendo o paper original. Então, isso também é algo que a gente consegue hoje com razoável facilidade utilizando IA generativa. Então, aqui são 4 exemplos de possibilidades e existem muitos mais. À medida que a gente começa a buscar, a gente encontra um mundo de possibilidades que está se descortinando e muito rapidamente evoluindo também. É fato que a gente tem algumas limitações nos modelos existentes, mas o dinheiro que está sendo investido e que já está reservado para desenvolvimento de novos modelos é muito, muito grande. Então, assim, é quase que garantido que nós teremos ainda evoluções importantes na capacidade dos modelos de linguagem, pelo menos pelos próximos 4 a 6 anos. Isso é algo que já existe um certo consenso. Bom, o que eu queria agora é mostrar para vocês esse outro vídeo aqui do Andrew Ng, que é a pessoa que estava liderando o Google Brain na época do desenvolvimento desse modelo, dessa arquitetura Transformer. E ele vai falar para a gente um pouquinho de conceitos básicos de IA, de uma forma bastante clara. E a partir daí a gente vai pegar o gancho e vamos explorar um pouco mais conceitualmente o que acontece de mágico por trás desses modelos que, no fundo, são fundamentados em estatística, em probabilidades e em álgebra linear. Então, vamos ouvir esse vídeo aqui do Andrew Ng. Não vou passar todo, não, só os primeiros minutos. It is my pleasure to welcome Dr. Andrew Wu tonight.
Andrew is the managing general partner of AI Fund, founder of Deep Learning AI and Lending AI, chairman and co-founder of Coursera, and an adjunct professor of computer science here at Stanford. Previously, he had started and led the Google Brain team, which had helped Google adopt modern AI, and he was also director of the Stanford AI Lab. About 8 million people, 1 in 1,000 persons on the planet, have taken an AI class from him. And through both his education and his AI work, he has changed numerous lives. Please welcome Dr. Andrew Ng. Thank you, Lisa. It's good to see everyone. So what I want to do today is chat to you about some opportunities in AI. So I've been saying AI is the new electricity. One of the difficult things to understand about AI is that it is a general purpose technology, meaning that it's not useful only for one thing, but it's useful for lots of different applications. Kind of like electricity. If I was to ask you, what is electricity good for? You know, it's not any one thing, it's a lot of things. So what I'd like to do is start off sharing with you how I view the technology landscape, and this will lead into the set of opportunities. So a lot of hype, a lot of excitement about AI. And I think a good way to think about AI is as a collection of tools. So this includes a technique called supervised learning, which is very good at recognizing things or labeling things, and generative AI, which is a relatively new, exciting development. If you're familiar with AI, you may have heard of other tools, but I'm going to talk less about these additional tools, and I'll focus today on what I think are currently the two most important tools, which are supervised learning and generative AI. So supervised learning is very good at labeling things, or very good at computing input to outputs or A to B mappings. Given input A, give me an output B. For example, given an email, we can use supervised learning to label it as spam or not spam. The most lucrative application of this that I've ever worked on is probably online advertising, where given an ad, we can label if a user is likely to click on it and therefore show more relevant ads. For self-driving cars, given the sensor readings of a car, we can label it with where are the other cars. One project that my team at AI Fund worked on was ship route optimization, where given a route that the ship is taking or considering taking, we can label that with how much fuel we think those will consume and use this to make ships more fuel efficient. Did a lot of work in automated visual inspection in factories. So you can take a picture of a smartphone that was just manufactured and label, is there a scratch or any other defect in it? Or if you want to build a restaurant review reputation monitoring system, you can have a little piece of software that looks at online restaurant reviews and labels that as positive or negative sentiment. So one nice thing, one cool thing about supervised learning is that it's not useful for one thing. It's useful for all of these different applications and many more besides. Let me just walk through, concretely the workflow of one example of a supervised learning labeling things kind of project. If you want to build a system to label restaurant reviews, you then collect a few data points, or collect a data set where it say, the pastrami sandwich, great. You say that is positive, servos is slow, that's negative. My favorite chicken curry, that's positive. And here I've shown 3 data points, but if you're building this, you may get thousands of data points like this, or thousands of training examples, we call it. And the workflow of a machine learning project, of an AI project, is you get labeled data, maybe thousands of data points. Then you have an AI engineering team train an AI model to learn from this data. And then finally, you would find maybe a cloud service to run the trained AI model. And then you can feed it, best bubble tea I've ever had, and that's positive sentiment. And so I think the last decade was maybe the decade of large-scale supervised learning. What we found starting about 10, 15 years ago was if you were to train a small AI model, so train a small neural network or small deep learning algorithm, basically a small AI model, maybe not on a very powerful computer, then as you fed it more data, its performance would get better for a little bit, but then it would flatten out, it would plateau, and it would stop being able to use the data to get better and better. But if you were to train a very large AI model, lots of compute on maybe powerful GPUs, then as we scaled up the amount of data we gave the machine learning model, its performance would kind of keep on getting better and better.
So this is why when I started and led the Google Brain team, the primary mission that I directed the team to solve at the time was, let's just build really, really large neural networks that we then fed a lot of data to, and that recipe fortunately worked. And I think the idea of driving large compute and large scale of data, that recipe's really helped us, driven a lot of AI progress over the last decade. So if that was the last decade of AI, I think this decade is turning out to be also doing everything we had in supervised learning, but adding to it the exciting tool of generative AI. So many of you, maybe all of you, will have played with ChatGPT and Bard and so on, but just, given a piece of text, which you call a prompt, like I love eating, if you run this multiple times, maybe you get bagels, cream cheese, or my mother's meatloaf, or Ultra Friends, and the AI system can generate output like that. Given the amounts of buzz and excitement about generative AI, I thought I'd take just half a slide to say a little bit about how this works. So it turns out that generative AI, at least this type of text generation, the core of it is using supervised learning that inputs-output mappings to repeatedly predict the next word. And so if your system reads on the internet a sentence like, my favorite food is a bagel with cream cheese and lox, then this is translated into a few data points where if it sees my favorite food is A, in this case, try to guess that the right next word was bagel, or my favorite food is a bagel, try to guess next word is with, and similarly, if it sees that, in this case, the right guess for the next word would have been cream. So by taking text that you find on the internet or other sources, and by using this input-output supervised learning to try to repeatedly predict the next word, if you train a very large AI system on hundreds of billions of words, or in the case of the largest models, now more than 1 trillion words, then you get a large language model like ChatGPT. And there are additional other important technical details. I talked about predicting the next word. Technically, these systems predict the next subword, a part of a word called a token. And then there are other techniques like RLHF for further tuning the AI output to be more hopeful, honest, and harmless. But at the heart of it is this using supervised learning to repeatedly predict the next word. That's really what's enabling the exciting, really fantastic progress on large language models. So while many people have seen large language models as a fantastic consumer tool, you can go to a website like ChatGPT's website or Bard's or other large language models and use it. I think it's a fantastic tool. There's one other trend I think is still underappreciated, which is the power of large language models, not just as a consumer tool, but as a developer tool. So it turns out that there are applications that used to take me months to build that a lot of people can now build much faster by using a large language model. So specifically, the workflow for supervised learning, building the restaurant review system, say, would be that you need to get a bunch of labeled data. And maybe that takes a month to get a few thousand data points. And then have an AI team train and tune and really get optimized performance on your AI model. Maybe that'll take 3 months. Then find a cloud service to run it, make sure it's running robustly, make sure it's ruggedized. Maybe that'll take another 3 months. So a pretty realistic timeline for building a commercial-grade machine learning system is like 6 to 12 months, right? And so teams I've led will often took roughly 6 to 12 months to build and deploy these systems, and some of them turned out to be really valuable, but this is a realistic timeline for building and deploying a commercial-grade AI system. In contrast with prompt-based AI, where you write a prompt, this is what the workflow looks like. You can specify a prompt that takes maybe minutes or hours, and then you can deploy it to the cloud, and that takes maybe hours or days. So there are now certain AI applications that used to take me, literally 6 months, maybe a year to build, that many teams around the world can now build in maybe a week. And I think this is already starting, but the best is still yet to come. This is starting to open up a flood of a lot more AI applications that can be built by a lot of people. So I think many people still underestimate the magnitude of the flood of custom AI applications that I think is going to come down the pipe. Now, I know you probably were not expecting me to write code in this presentation, but that's what I'm going to do.
So it turns out this is all the code I need in order to write a sentiment classifier. So I'm gonna, some of you will know Python, I guess, import some tools from OpenAI, and then I have this prompt that says, classify the text below, delimited by 3 dashes as having either a positive or negative sentiment. Oh no, I don't know what I had a fantastic time at Stanford GSB, not only learned a lot and also made great new friends. All right, so that's my prompt, and now I'm just gonna run it. And I've never run it before, so I really hope it, oh, thank goodness we got the right answer. And this is literally all the code it takes to build a sentiment classifier. And so today, developers around the world can take literally maybe like 10 minutes to build a system like this. And that's a very exciting development. So, então, assim, o que a gente vê nesse vídeo, e é uma realidade, é a possibilidade da IA generativa simplificar e aumentar a eficiência no desenvolvimento dessas novas ferramentas. E isso é muito importante para as empresas, né, que estão buscando justamente aumento de eficiência, produtividade. Então, a gente tem alguns números que já começam a sair, a gente já começa a ver alguns números de aumento de eficiência em torno de 50%, 60% para atividades como geração, criação de código. Então, você tinha um desenvolvedor que desenvolve uma determinada quantidade de código, uma determinada produtividade por dia, e isso mais ou menos dobrou. Claro, com ferramentas específicas, não é exatamente um chat GPT, existem algumas ferramentas, como o Replit, GitHub, que são desenvolvidas para ajudar, para suportar nesse processo de criação de código, de desenvolvimento de aplicações, e que estão ajudando muitíssimo já muitos times de desenvolvedores de TI pelo mundo todo. Então, esse é um outro aspecto que talvez não seja percebido claramente por nós que trabalhamos em empresas. Não só é o uso direto do consumidor que vai se beneficiar, o colaborador que vai poder ter um auxiliar ou um assistente para trocar ideias e para fazer perguntas, mas também para desenvolvimento de novas ferramentas. A IA generativa ela tem uma capacidade de auxiliar bastante, dependendo do que você está fazendo, aumentar sua produtividade significativamente. Mas quando a gente fala em IA, a gente tem que compreender que a IA começou há muito tempo. Né? A gente está falando de algumas décadas. Os conceitos iniciais eles vêm de 1940, 1950, 1956. Houve uma reunião em Dartmouth, a conferência de Dartmouth, que pela primeira vez usou o termo Artificial Intelligence, as pessoas que trabalhavam, começaram a trabalhar com esses conceitos, de tentar replicar a capacidade de raciocínio de um ser humano através de um código, através de um software. Basicamente era isso. Em 1965, o primeiro chatbot que simulava conversas, que se chamava Elisa, foi desenvolvido, ainda, claro, com uma performance muito ruim. E aí nós entramos num período aí, anos 80, dos 90, que a gente chama do inverno da IA, porque isso é muito comum com o desenvolvimento científico, a gente tem já as bases acadêmicas, conceituais, mas nos falta a capacidade de colocar isso em prática, porque nos falta computadores com potência suficiente, porque nos faltam dados para treinamento, porque nós vivíamos em outro mundo, um mundo pré-web, um mundo onde as velocidades de processamento eram infinitamente menores do que as que a gente tem hoje. Então, nós passamos por esse período onde houve uma certa desilusão com a possibilidade de se desenvolver sistemas que pudessem imitar, replicar a inteligência humana, mas depois, no final do século, chamou muita atenção quando o Deep Blue desenvolveu no modelo baseado em inteligência artificial, E aí, então, se começa a retomar esse desenvolvimento, alguns produtos começam a surgir, se começa, 2011 a gente já começa a ter o Watson da IBM lançado,
Em 2015, o AlphaGo, vejam que muitos anos depois de se conseguir vencer o campeão mundial de xadrez, só em 2015 se conseguiu vencer o campeão mundial de Go, que é um jogo bem mais complexo que o xadrez, um jogo oriental, né? Inclusive tem um filme sobre isso que está disponível no YouTube, quem quiser saber um pouco mais sobre a história do desenvolvimento do AlphaGo, que foi feito pela DeepMind, está disponível no YouTube. Então, aqui nessas primeira década dos anos 2000, vários desenvolvimentos de ferramentas de IA estreita. IA estreita é aquela IA que ela tem um propósito específico, talvez seja visão de IA, talvez seja para jogar um jogo, mas ela não tem uma utilidade para além daquele propósito específico que ela foi desenvolvida. Quem tem um pouco mais de idade aqui e usava o Google Fotos, no início do Google Fotos, você não podia buscar, você tinha lá um repositório de fotos, das suas fotos digitais, mas você não conseguia fazer uma busca por termos, por substantivos comuns, como cachorro, gato, montanha, festa. Isso veio depois, a partir do momento em que os modelos de visão de IA se desenvolveram e a partir de um treinamento muito grande em imagens já existentes, que se pôde incorporar no Google Fotos, em outras aplicações, a capacidade de você buscar por determinados itens, objetos ou situações em fotos digitalizadas. Então, isso é fruto de um treinamento em larga escala para uma aplicação específica de visão de IA. Então, eu não me lembro exatamente, eu acho que foi 2013, 14 ou 15, que a gente começou a ter essa possibilidade de fazer buscas por termos genéricos nas fotos do Google Fotos. Bom, e aí depois a gente chega a 2017, que é esse marco que a gente fala, que é o desenvolvimento, é o lançamento da arquitetura Transformer, que a gente ouviu muito rapidamente ali no podcast. Ela eliminou alguns problemas que os modelos de rede neurais tinham, de fazer processamentos lineares, ela conseguiu fazer processamento em paralelo e olhando contexto, porque o objetivo desses modelos inicialmente era tradução, né? Fazer tradução. E para você fazer uma boa tradução, você não pode fazer tradução palavra por palavra, né? É muito melhor, o tradutor trabalha como ele entende o contexto da frase e ele refraseia isso da forma que está replicando aquele contexto, mas é muito importante você entender esse contexto. E esse modelo Transformer foi capaz não só de entender contextos através do mecanismo de atenção que é descrito nesse paper, mas também foi capaz de fazer processamentos em paralelo, treinamentos em paralelo. Isso diminuiu significativamente o tempo para treinar um modelo, o que permitiu treinar um modelo com quantidades de conteúdo muito mais significativas. Então, os modelos começaram a crescer de uma forma exponencial, que o próprio Andrew fala no vídeo, trilhões de palavras. E quando você começa a injetar trilhões de palavras no treinamento de um modelo de linguagem, ele começa a armazenar na sua rede neural esse conteúdo e, através de reconhecimento de padrões, ele começa a ter a capacidade de escrever de forma coerente, de responder perguntas de forma coerente, ou seja, ele começa a se comportar como uma IA que vai além do que a gente chama IA estreita. Começa a ter aplicações e possibilidades mais amplas, até a gente chegar nos modelos que a gente tem hoje, que parece que podem responder de um pouco de tudo. Eles podem, mas eles têm limitações. Isso é muito importante a gente entender. E também é importante a gente entender, desde o momento zero, que não existe consciência. Não existe consciência e até pouco tempo atrás não existia sequer memória. Você fazia uma pergunta, o modelo respondia, no prompt seguinte, uma nova pergunta, ele já não referenciava o que tinha respondido antes. Hoje os modelos já estão avançando, como eu falei, nos últimos 2 anos o avanço foi absurdamente rápido, absurdamente rápido. Então hoje ele já tem essa capacidade de entender todo um contexto de uma conversa mais longa que você tenha com o ChatGPT, um Copilot, Gemini, etc. Mas a consciência não existe consciência sequer do que está sendo escrito. Existe um modelo de distribuição de probabilidades que constrói as respostas utilizando qual é a próxima melhor palavra para continuar escrevendo essa frase, dado o que eu já escrevi até agora. É assim que funciona. O Andrew mostrou rapidamente qual é a melhor próxima palavra para continuar uma determinada frase.
No fundo, é isso que acontece. Claro que existem outras coisas também acontecendo ao mesmo tempo, mas a base de funcionamento dos modelos de linguagem atuais é essa, né? Aí depois, em 2020, a OpenAI então lançou o GPT-3, que já foi descontinuado, e que já era um modelo utilizado por desenvolvedores, só que através do que a gente chama as APIs. Então, não sei se vocês conhecem, as APIs são formas de você integrar seu programa, que pode estar numa linguagem como Python ou qualquer outra linguagem, e você fazer chamadas a um modelo de linguagem. Então, não existia em 2020 esse chatbot que a gente abre a tela, digita a pergunta, recebe a resposta. Isso, na verdade, é só uma forma que facilita a nossa interação com os modelos de linguagem. Mas os modelos em si que rodam por trás desses chatbots já existiam. Por exemplo, em 2020, o GPT-3, e você podia acessá-los através de chamadas de API. Então, você criava o seu prompt, que era uma string, né, um texto, você submetia ao GPT-3 da OpenAI, e ela te retornava uma resposta, e você utilizava essa resposta, você podia imprimir, colocar um front-end em torno disso, até criar o seu próprio chatbot. Isso é que os desenvolvedores faziam em 2020, né? E 2022 foi quando se tornou público, virou mainstream, porque a gente passou a ter a possibilidade de ter uma ferramenta que facilita para quem não faz programação o acesso a fazer perguntas e receber respostas de modelos de linguagem. Isso foi o que aconteceu em novembro de 2022, quando se lançou já com o modelo 3.5. Depois disso, a gente teve o 4, o 4O, da OpenAI, e vários outros modelos também surgiram de outras companhias que começaram a correr atrás, porque o mercado passou a ter uma velocidade muito, muito rápida de desenvolvimento. Tá? E a gente chega num momento hoje onde existe um volume de investimento muito importante, dedicado não só a desenvolver novos modelos, mas também a solucionar alguns gargalos que a gente começa a ter para continuar essa evolução. Um desses gargalos é a geração de energia. Esses modelos consomem muita energia. Um prompt do chat GPT consome 10 vezes mais energia e água do que uma busca no Google, né? Para a questão de você gerar a resposta e fazer o resfriamento dos servidores. E existe hoje uma corrida que é já extrapola os limites da tecnologia e dos negócios, já é uma situação geopolítica, porque existe uma consciência, uma percepção dos países de quem dominar e estiver à frente no desenvolvimento de IA generativa vai liderar o mundo. Então, existe um desenvolvimento, todo mundo agora quer ter suas fábricas de microprocessadores rápidos, porque antes só tinha NVIDIA, o Taiwan que fabricava, todo mundo precisa agora de muita energia. Hoje, no mundo, já entre 3% e 5% da energia consumida é para mineração de Bitcoin e uso e treinamento de modelos de linguagem. Isso é muita coisa, gente. 3% a 5% é muita coisa, e a expectativa é que isso possa atingir 10% a 12% em talvez 15 anos, mais ou menos, alguma coisa assim. Tanto que eu acho, se eu não me engano, foi a Meta que está reativando a usina de 3 Mile Island, que é aquela usina nuclear americana que teve o incidente nuclear, está sendo reativada para poder dar energia para data centers, para poder dar energia para novos data centers, mega data centers que estão sendo desenvolvidos com esses objetivos. Tá? Então, a evolução tem sido muito rápida, tem sido muito exponencial, e é muito importante que cada um de nós aqui, a gente esteja muito atento a isso, acompanhando, atualizado, porque para a gente não ser pego de surpresa, né? Então, aquela coisa, vai demorar muito tempo, gente. Em 2 anos já mudou tudo, já evoluiu. Tudo que a gente não conseguia fazer com o ChatGPT 3.5, tudo não, né? Mas muito que a gente não conseguia já se consegue fazer hoje com o 4O. E a gente sabe que tem modelos novos e mais poderosos vindo aí pela frente. Então, aqui foi uma rápida linha do tempo. E aí a gente se pergunta, bom, mas então se é uma história que vem de tantos anos, por que toda essa hype, né? Bom, essa hype é porque algumas coisas aconteceram simultaneamente, se criou esse momento de desenvolvimento da IA e da IA generativa que permitiu esse grande salto tecnológico. O primeiro foi o aumento do poder computacional, é claro, né, com as GPUs, como a gente fala. Antigamente a gente tinha CPUs, né? Computer Processor Units. A gente agora fala em Graphic
Processor Units. Por que GPUs? Porque as GPUs sempre foram os microprocessadores mais poderosos que a gente teve. Porque a gente precisava de processadores poderosos para os nossos games, para os nossos Xbox, para os nossos Playstations, para algumas aplicações específicas de imagem, Mac, etc., que faziam um consumo muito grande, exigiam uma velocidade grande de poder computacional. E quando se começou a treinar esses modelos mais avançados, se percebeu que se você não tivesse os microprocessadores mais velozes, você ia levar um ano para treinar um modelo. Hoje ainda se levam várias semanas no treinamento de um modelo novo, né? Meses. Isso que você usa essas GPUs que são extremamente avançadas. E foi a popularização e a necessidade dessas GPUs que permitiu que uma NVIDIA, que é uma empresa que está no mercado já há muito tempo, de repente tivesse um aumento na demanda dos seus microprocessadores brutal, e ela se tornou recentemente, eu não sei se ainda é hoje, mas está ali com a Apple, brigando pelo posto de empresa mais valiosa do mundo. Vejam bem, faziam muitos anos que uma empresa de hardware não era a mais valiosa do mundo. A gente teve IBM, Dell, etc., muito valiosa. Com o tempo, toda a indústria de serviços, né, de software, acabou tomando, né, conta e sendo muito valorizada. E agora a gente tem um retorno para empresas de infra. Por quê? A infra necessária para fazer esse circo andar, para fazer essa magia acontecer, é muito pesada. Exige muito dinheiro, muita velocidade computacional, mas nós hoje temos velocidade computacional e a gente sabe que, conforme a própria lei de Moore, a cada 2 anos a gente dobra a capacidade de velocidade dos nossos microprocessadores, e aqui entra também os computadores, a computação quântica, que ainda está um pouquinho longe, mas o que a gente consegue fazer hoje com IA, com as GPUs, vocês multipliquem por 1000 quando a gente tiver, de fato, um computador quântico. E a necessidade, isso vai tornar a performance mais rápidas e a capacidade de treinamento muito mais avançada. Mas não basta a gente ter um bom motor para o nosso carro, a gente precisa ter combustível, e o combustível aqui são os dados. E de onde vieram os dados? Os dados estão sendo coletados e colocados na web desde o início dos anos 2000. Hoje se atingiu aí 25 anos depois, parece muito, não é tanto, mas 25 anos depois a gente tem uma quantidade de conteúdo disponível na web que é enorme, gerada e criada por seres humanos. E esse conteúdo é fundamental para treinar os modelos. Como eles vão aprender os padrões da escrita de um ser humano para poder copiar esses padrões sem um volume maciço de dados? Não seria possível, né? Então, o que se descobriu é que os pequenos modelos limitados, eles têm um momento que param de evoluir. Mas os grandes modelos baseados na arquitetura Transformer, as grandes redes neurais, quanto mais dados, quanto mais exemplos, quanto mais conteúdo você fornece, melhores eles são na sua performance e nas respostas que eles geram. Eles são modelos que são baseados em padrões, da mesma forma como nós somos baseados em padrões. Como a gente aprende as coisas? A gente vai vendo exemplos, a gente vai aprendendo com os padrões e depois a gente vai replicando padrões, vai reprocessando padrões, mas a partir de uma base de conhecimento. Não é muito diferente com as redes neurais, claro que tem diferenças, mas a base da construção e da geração de conteúdo é semelhante, né? Então, assim como nós precisamos de exemplos e padrões para aprender e poder criar, fazer as nossas criações, também os modelos de linguagem necessitam disso, só que eles precisam de um volume absurdo. E eles são capazes de absorver um volume de conteúdo que nós não somos, né? Nós não conseguimos absorver tudo que está na web, e eu posso dizer para vocês que, basicamente, tudo que está na web é aberto, e não vamos entrar na seara do copyright, que aí já é outra discussão, está lá nas bases de treinamento dos modelos de linguagem. Não basta um bom motor, não basta um bom combustível, eu preciso de dinheiro para botar esse carro para andar. E o que a gente está tendo é uma explosão de investimentos, sim, como eu comentei, não só capital privado, muito capital estatal também, para desenvolvimento de data centers, para geração de energia, para desenvolvimento de fábricas de microprocessadores e para desenvolvimento dos modelos. Precisa de muito dinheiro. E o que já tem de dinheiro reservado para isso, seja na China, Estados Unidos, Europa, mesmo o Brasil, já com a sua política de criação de IA generativa, inclusive o desenvolvimento de um modelo em português, que seria bastante interessante, porque vocês têm
tem a noção do seguinte: os modelos que a gente tem hoje foram essencialmente treinados em inglês, talvez alguma outra língua, como alemão, francês, e ponto, para por aí. Então, são modelos, claro que são muito bons, mas eles têm limitações. Se eu vou perguntar algo sobre história e geografia do Brasil, eles têm limitações. Por exemplo, a própria forma como eles criam as frases em português, eles não foram expostos a tanto conteúdo em português, desenvolvido por seres humanos, escrito em português, como em inglês, como outras línguas ocidentais, vamos dizer, de maior alcance. Então, a gente ter a nossa própria IA em português permitiria que ela tivesse uma performance superior, muito provavelmente, a esses modelos que existem, para assuntos e tópicos que dizem respeito ao Brasil, ao português e à nossa história e geografia. Então, esse investimento todo já está, vamos dizer, reservado, e isso se estima que mais ou menos garante que os próximos 5 ou 6 anos o crescimento continuará exponencial nos novos modelos de linguagem. Também os avanços em algoritmos, obviamente, a própria arquitetura Transformer permitiu esse grande salto na qualidade do conteúdo gerado e na performance dos treinamentos, então foram fundamentais. Novas ferramentas, especialmente ferramentas open source, e claro, para virar mainstream, para ter a hype, a gente precisou de aplicações práticas entrando nas nossas vidas, e cada vez mais, e cada vez melhores, para tomar, vamos dizer, criar essa sensação de que a AI generativa está em todos os lugares. Tá? Claro que a gente tem uma hype, sim, mas eu posso dizer para vocês, assim, com uma boa dose de segurança, isso não vai embora como algumas outras coisas que nós fomos expostos nos últimos anos e que depois viraram hype, foram meio que esquecidas e que saíram vamos dizer, da moda, né? Toda hype, claro, ela tem um princípio muito explosivo, as expectativas muito infladas, depois você tem o vale de desilusão, onde você vê que não dá para fazer tudo, e é verdade, com o que a gente tem hoje de IA generativa, não dá para fazer tudo, mas dá para fazer muita coisa, até que a gente atinge um platô de produtividade. Então, sim, claro que é uma curva de hype, mas eu tenho uma grande segurança em dizer para vocês que é algo que não vai embora, não. Se não tivesse mais nenhum desenvolvimento de IA generativa em relação ao que a gente tem hoje, ainda existiriam alguns anos para a gente poder se beneficiar de tudo que já existe. As empresas estão começando a trabalhar, ainda com um pouco de receio, existem as questões de segurança de dados, cybersecurity, privacidade, ou seja, as empresas estão ainda amadurecendo essas utilizações, a gente ainda não está vendo o uso, mas tem muita coisa fervendo, que ainda borbulhando, pronta para ir para a rua, que ainda não chegou, que ainda não é visível para nós, que está acontecendo dentro das empresas. Então, só o que já existe, a gente já tem aí alguns anos de melhorias, de eficiência, produtividade, etc., somente utilizando o que já existe. Agora, a gente sai um pouco do que a gente fala dessa IA mais estreita, porque pela primeira vez esses modelos de linguagem eles conseguem nos entregar uma tecnologia que consegue falar de vários assuntos, que consegue resolver vários problemas, são tecnologias de uso mais geral. E isso começa a nos levar em direção, né, do que a gente fala muito, que é a inteligência artificial geral, que é a capacidade de uma inteligência artificial realizar todas as tarefas cognitivas que um ser humano pode realizar, em todos os campos. E aí tem muitas discussões sobre a ética, sobre a pertinência, sobre se queremos isso ou se não queremos isso. Agora, o fato é que hoje esses modelos de linguagem são visivelmente um passo à frente em relação ao que a gente tinha até 2022, com o lançamento do ChatGPT em chatbot. Hoje você já tem modelos como o ChatGPT 4o, e alguns outros estão surgindo. O Google acabou de lançar o Gemini, também com possibilidade de conversa, onde vocês podem ter uma conversação natural, com a latência igual de uma conversa entre dois seres humanos, e que pode expressar emoções, ou seja, começa a se tornar algo muito forte. Daqui a pouco você pode ter aplicações de uma IA realmente conversando com a gente, com os nossos clientes, de forma natural, assertiva e correta. Isso não é ficção científica, eu diria que a tecnologia já existe. Estão as aplicações sendo desenvolvidas, testadas, com segurança, consistência, mas a tecnologia já existe para a gente ter atendentes virtuais 100% baseados em IA generativa,
com áudio, não estou falando aqui de chatbots, e que expressam emoções, e que podem ensinar, e que podem ser tutores. Então, assim, quem tiver a oportunidade de entender um pouquinho desses modelos, que são os modelos multimodais, porque o modelo original, vamos dizer, o Transformer original, era treinado em texto para criar texto. Só que agora esses modelos novos, eles estão sendo treinados em vários modais, texto, imagem, áudio, quantidades muito grandes de conteúdo em cada um desses modais. E eles conseguem criar conteúdo nesses modais de forma natural. Então, eles começam a se tornar muito, muito poderosos. Se vocês fizerem, por exemplo, um teste, subirem uma imagem para um chat GPT, um Copilot, qualquer desses modelos que a gente tem hoje acesso, gratuito, e pedir para ele dizer o que existe na imagem, o grau de detalhes que a descrição da imagem tem é impressionante. Impressionante. Não é que somente ele diz o que está acontecendo superficialmente, ele consegue identificar todos os detalhes. Inclusive, rodou aí pelo LinkedIn, não sei se alguém viu, uma aplicação, uma imagem da parte de cima, superior de um avião, né? Aquela parte que a gente acende as luzes, né? Mexe no vento, né? Era uma foto disso. E dizia, por favor, identifique o modelo do avião. Ele foi capaz de, com essa foto restrita, só com o painel de cima, né, do assento, identificar que era um Airbus, não me lembro se era 319, 320, fabricado por não sei quem, provavelmente do ano tal. Então, assim, a capacidade de reconhecimento de padrões. Por que ele sabe isso? Primeiro, ele não sabe. Né? Saber é uma palavra incorreta, ele não sabe. Por que ele consegue dar essa resposta? Porque ele reconhece esse padrão, porque ele foi treinado com imagens. Ele recebeu imagens de todos os tipos, incluindo imagens de painéis de aviões. Então, ele consegue reconhecer e te dar a resposta correta. Nem sempre. Sempre com o pezinho atrás, às vezes não é correto. Tá? Mas ele foi treinado para identificar esses itens. Então, chega num nível de detalhamento muito, muito forte. Tá? Então, são sistemas que conseguem realizar essas tarefas que exigem inteligência da gente. Isso é inteligência artificial. Né? Seja um aprendizado, um raciocínio, resolver problemas, criar conteúdo. Né? E a inteligência artificial ela é composta de sub-áreas. Aqui agora a gente já começa a detalhar um pouquinho mais, eu não vou me deter muito, né, por causa do nosso tempo, mas aqui vocês veem que a IA é como um grande guarda-chuva que existe há 80 anos. E dentro dela existem os modelos de machine learning, que são os modelos de aprendizado supervisionado, a gente vai ver isso já daqui a um segundo. Os modelos de machine learning são modelos de IA que permitem, então, aos computadores aprender a realizar tarefas, a prever eventos, sem que a gente explicitamente crie o programa para isso. Isso é uma modelagem estatística. Quando a gente faz uma regressão, a gente quer calcular, por exemplo, o preço de um apartamento numa cidade. O que a gente precisa saber? Bom, eu preciso de exemplos. Eu não posso chegar e dizer quanto é o valor de imóvel se eu não conheço exemplos. E o modelo não pode ser treinado sem exemplos. Então, nós vamos criar aqui um modelo de uma regressão multivariada que vai se basear em quê? Talvez quantos quartos tem o imóvel, quantos anos tem o imóvel, o bairro do imóvel, o tamanho do imóvel. Todas essas são as que a gente chama as variáveis independentes, né? Que vão ajudar a prever o quê? O valor do imóvel. Eu vou criar uma análise usando estatística tradicional, nada demais, um modelo de regressão multivariada, algoritmo super conhecido. A gente vai fazer uma modelagem estatística, vai dar exemplos, né, supervisionados, porque eu vou dizer, olha, esse apartamento aqui tem 10 anos, 100 metros quadrados, são 3 quartos e vale 150 mil reais. Já esse aqui tem 2 anos, tem 200 metros quadrados, e tem 4 suítes e vale 800 mil reais. E eu vou dando os exemplos. Com esses exemplos, eu crio um modelo, uma equação, de forma que quando eu chegar com um determinado apartamento naquela vizinhança, e eu disser, olha, esse aqui tem 20 anos, é um quarto, são 50 metros quadrados, ele vai jogar na equação, que foi criada a partir dos exemplos, ninguém programou essa equação, ela foi uma consequência do algoritmo, né, de regressão multivariada, e vai dizer, esse imóvel vale 50 mil. Isso é machine learning. E a gente vive de machine learning há décadas. Machine learning é o que permitiu Google e Meta virar o que eles são. Por quê? Eles criavam modelos que otimizavam o quê? O clique.
entendiam os comportamentos de navegação com o objetivo de otimizar o clique, e com isso eles geravam mais receita e mais resultado aos anunciantes, e se tornaram o que se tornaram com modelos de machine learning. Não tem nada de errado com o modelo de machine learning. Machine learning não é, agora eu quero usar IA generativa. Será? 80% dos modelos que existem hoje em dia são baseados em estatística multivariada, preditivos, modelos de machine learning, que a gente vai ver podem ser de vários tipos, né? Tem mais de um tipo de modelo de machine learning. Agora, com o desenvolvimento desses modelos de machine learning, eles não conseguiam lidar bem com o que a gente chama desses dados não estruturados. Então, tudo que a gente, para simplificar dados estruturados, é o que a gente consegue colocar numa planilha de Excel. Como a gente falou do exemplo do apartamento, tamanho do imóvel, número de... Tudo isso a gente põe numa planilha Excel, sem dificuldade. Agora, não consigo uma foto, eu não ponho uma planilha de Excel. Tem cachorro nessa foto? Não tem como saber com o modelo de machine learning. Não tem como treinar com o modelo de machine learning. Para dados não estruturados, a gente precisa da estrutura das redes neurais, né? Que são algoritmos que são inspirados na estrutura do cérebro, porque tem nós e tem conexões, mas basicamente o que eles fazem é conseguir lidar com essa informação não estruturada, que pode ser imagem, que no final vira pixel, pode ser texto, pode ser áudio, né? E os modelos de machine learning não lidam bem com isso. Então, para lidar com esses dados não estruturados, eu precisava evoluir. E a gente precisava das redes neurais, mas que não deixam de ser modelos de machine learning. Fazem parte desse grande contexto. E depois que você tem redes neurais, você caminha para as redes generativas, que são modelos não só capazes de interpretar e reconhecer padrões, mas também são capazes de criar esse conteúdo não estruturado utilizando uma linguagem natural. Por que eles conseguem? Porque foram treinados com um volume absurdo de conteúdo e eles são capazes de reconhecer padrões e, através de estatística e de distribuição de probabilidades, são capazes de construir frases que fazem sentido, porque são as palavras mais prováveis e mais associadas para continuar uma determinada frase ou responder a uma determinada pergunta. E essa é a base desses grandes modelos. Tá? Se a gente entra um pouquinho mais em machine learning, então, como a gente viu, uma sub-área da IA, que foca justamente no desenvolvimento desses modelos estatísticos, que permitem, então, a gente criar essas equações que prevêem eventos, sem que a gente tenha realmente escrito esse programa ou essa equação no nosso código, né? Os sistemas com machine learning se adaptam e se melhoram com a experiência à medida que a gente fornece mais exemplos, ou seja, não é muito diferente dos grandes modelos de linguagem, só que trabalham vamos dizer, numa dimensão menor, tá? E como que podem ser esses modelos de machine learning? Eles podem ser supervisionados, não supervisionados e de reforço. Então, quando é supervisionado, por exemplo, uma regressão, como está aqui, né? Basicamente é o que a gente falou. Eu tenho uma série de pontos e eu tento criar uma curva que acomoda esses pontos. E eu dou os exemplos. Por isso que é supervisionado. Eu dou as variáveis independentes e dou o resultado. Vários exemplos, 100, 500, 1.000, 10.000, né? E crio a minha regressão. Ou posso ter modelos de classificação, onde o objetivo não é prever um determinado valor, mas é separar dois grupos, um 0 ou 1. Aqui a gente fala muito de regressão logística, prever um determinado fenômeno, também baseado em exemplos anteriores, com variáveis independentes e com resultados. Então, se eu quero prever se alguém vai ganhar um jogo de futebol, né? Isso é um modelo de regressão logística. A maior parte das vezes é isso. Então, o que está por trás são modelos de regressão logística extremamente bem desenvolvidos. Muitas vezes você pode até usar redes neurais também, mas a origem disso é uma regressão logística. Quem tem mais probabilidade de terminar um jogo, ganhar um jogo de futebol, ou a probabilidade de algum jogador fazer gol, baseado no passado e nos exemplos passados, a gente cria modelos supervisionados que são capazes de prever eventos futuros. Depois fica um pouco mais interessante quando a gente tem os modelos de machine learning não supervisionados, onde a gente tem metodologias como clusters. Aqui eu já não digo o que é o quê. Eu digo, aqui estão uma série de objetos. Por favor, separa eles da melhor forma possível. Cria conjuntos de objetos. Aqui está fácil, né? Tem o hambúrguer, tem a cerveja, tem a pizza, mas na vida real, claro que não é tão fácil. Mas isso é um modelo não supervisionado, porque eu não comecei dizendo quem era o quê. Eu joguei alguns objetos e pedi para criar os conjuntos de semelhança. Mas também aqui é estatística multivariada, K-means, clustering, são algoritmos conhecidos há muitas décadas. E também não supervisionado, eu posso ter algumas regras de associação, que
associam itens para gerar insights. Aqui um dos casos mais famosos é o do Walmart, que começou a perceber lá para os anos 80, vejam, muito antes de IA generativa, que existia um aumento de vendas de fraldas com cerveja a partir das 18 horas. E eles não entendiam bem porque nos recibos, né, você tinha esse aumento de vendas conjuntas. Eles começaram a observar as lojas e perceberam que muitas vezes era o marido, a mulher, que era pai, mãe, e que ia à noite comprar fralda que tinha acabado e que aproveitava e levava um pack de 6 cervejas, ou sei lá quantas cervejas. E o que eles fizeram ao descobrir isso? Aproximaram fisicamente as cervejas das fraldas e aumentaram em 30% as vendas, tanto de cervejas como de fraldas. Então, isso é um insight que veio através de uma regra de associação que foi possível a partir da análise extensa de uma série de exemplos de invoice e descobrir a conexão, a correlação, não a causalidade, mas a correlação que existia entre as cervejas e as fraldas, e depois colocou isso no mundo real de uma forma que eles se beneficiaram e geraram mais lucro. E o aprendizado de reforço, também é um aprendizado de machine learning, que é quando a gente tem um ambiente fechado e a gente faz o treinamento de alguma inteligência artificial a partir de exemplos, a partir, por exemplo, para aprender xadrez, como é que é a melhor forma de você ensinar um modelo de IA para aprender xadrez? Não é dando as regras, não é dizendo as aberturas, as defesas, não, é fazendo jogar e tendo um objetivo claro. A IA, o machine learning, a IA funciona muito bem à medida que você tem objetivos claros, né? Então, o que você quer? Eu quero que o rei do oponente não possa se mover. Esse é o objetivo. E aí começa a jogar. 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes, 5 milhões de vezes, e você acaba desenvolvendo, a IA acaba desenvolvendo as estratégias a partir de tentativa e erro, de reforço, à medida que ela se aproxima do objetivo ou se afasta do objetivo, ela vai encaminhando sempre a definição de estratégias que são melhores para atingir um determinado objetivo. Então, vocês imaginem isso dentro de um ambiente de mídia digital, onde o grande reforço é você maximizar ou diminuir o CPA ou CPL da sua campanha aí de captação e geração através de mídia digital. Então, funciona muito bem, é uma forma de aprendizado que funciona muito bem. Então, o que acontece? A gente tem a nossa programação tradicional, onde a gente coloca os dados, a gente escreve o programa, e a gente tem uma saída. Isso aqui é determinístico. Para os mesmos dados, sempre a mesma saída, porque isso aqui é fixo. Mas quando a gente começa a falar em machine learning, a gente tem os dados, e a gente muitas vezes dá as saídas, que são os labels, o aprendizado supervisionado, mas o programa é a consequência. A equação, a forma de prever é a consequência dos dados e das saídas, né? E à medida que eu dou mais dados e mais labels, eu melhoro os meus programas, a minha capacidade preditiva. Tá? Então, assim, várias utilizações de machine learning, a gente não vai aqui rever todas, mas para categorização, previsões, e a gente está muito falando aqui em modelos estatísticos conhecidos. Isso é o nosso machine learning. Agora, quando a gente vai para o deep learning, é justamente o que eu comentei, é a necessidade de trabalhar com dados não estruturados. Então, aqui a gente está tentando reconhecer um número que foi escrito à mão. E como que é feito esse reconhecimento? Aqui entra a questão da probabilidade. Esse número aqui provavelmente é o quê? A gente consegue ver que é 1, mas como que a rede neural trabalha? Ela tem uma camada inicial, que é a camada de entrada, que divide esse número aqui em 784 pixels, ou pontos de entrada. E depois eu tenho as camadas intermediárias que vão analisar partes dessa codificação desses 784 pontos. A gente pode imaginar, por exemplo, que a primeira camada analisa a metade superior do número e a segunda camada a metade inferior do número, pode ser. E a partir daí ela vai calcular, a partir das conexões e do que ela aprendeu com exemplos anteriores, qual a probabilidade desse número ser um 2, olhando só a parte de cima. Qual a probabilidade desse número ser um 2, olhando só a parte de baixo? Vai ponderar essas probabilidades e vai ter uma camada de saída que vai dizer, com 95% de chances, isso é um 7, mas tem 5% de chance de ser um 1. Pode ser um 1 meio mal feito, né? Vamos dizer, nesse caso. Então, ela vai sempre associar uma probabilidade a algo que ela está procurando reconhecer um padrão. Então, aqui, quando eu treino essa modelo, essa rede neural, eu forneço muitos exemplos de números manuscritos. E a partir do momento que entra um novo número manuscrito, né, ele vai, então, comparar padrões para dizer qual deve ser a saída provável.
isso, um resumo, bem resumo, é como trabalha uma rede neural, reconhecimento de padrões que foram pré-aprendidos durante a fase de treinamento. E aí a gente tem, por exemplo, um modelo de visão que identifica rostos, né, faces, e que pode muito bem, esse aqui é um modelo real, tá? Ele quebra, né, ele decompõe a imagem em 3 grandes grupos, né? Cada um analisa características diferentes da face, de forma a você ter uma saída que talvez vai indicar se essa face que está na câmera é uma face que está, por exemplo, registrada no nosso banco de dados e a pessoa vai poder entrar no prédio dela. Então, hoje está bem popular a gente ter essas entradas a partir de reconhecimento facial, são modelos de visão de IA que são capazes de decompor uma imagem, né, em todos os pixels que a gente falou, analisar pedacinho por pedacinho dessa imagem, chegar a uma conclusão da probabilidade daquela imagem estar cadastrada ou ser igual a alguma outra imagem que já é existente. Tá? Obviamente, existem muitas aplicações, como a gente falou, reconhecimento de imagem, o próprio processamento de linguagem natural, diagnóstico médico, são todas aplicações do Deep Learning atual, que, como assim, é importante frisar mais uma vez, trabalha essencialmente com dados não estruturados. Tá? E então, quando a gente começa a falar dos modelos de linguagem, são todos modelos de Deep Learning. Só que eles trabalham em larga escala, eles foram treinados com uma quantidade de dados imensa. E isso permite a eles reconhecer padrões e criar, reestruturar esses padrões, retrabalhar esse conteúdo todo e criar, aparentemente, ou talvez de fato, conteúdo novo. Né? Que, no fundo, também a gente faz isso. A gente faz as nossas criações, seja de um texto, seja de uma música, baseado no que a gente aprendeu. Né? A gente, vamos dizer, reprocessa isso tudo e gera um novo conteúdo. É mais ou menos o que um grande modelo de linguagem faz também. Tá? E essa coerência e relevância desse texto, então, é resultado de um modelo muito sofisticado, né, desse treinamento nos grandes conjuntos de dados, procurando sempre otimizar, a maximizar a probabilidade da próxima palavra escolhida ser a melhor ou mais provável para continuar uma determinada frase. Mas como assim? Como que funciona? Vamos pegar um exemplo. Imagine que a gente tem uma pergunta para o modelo de linguagem. Qual a capital da França? Tá? Os modelos não têm banco de dados. Eles não têm um lugar lá que está indexado e vai dizer, não, capital da França está na posição tal, vai lá, busca a informação. Não é assim que funciona. O modelo, a partir da base vasta de treinamento, ele entende que a palavra Paris está muito associada às palavras capital e França. Ou seja, sempre que eu tenho palavras capital e França, eu tenho uma grande probabilidade de ter próxima a elas a palavra Paris. É a palavra mais provável de estar junto às palavras capital e França. Então, se eu tenho uma pergunta que tem as palavras capital e França, ele vai buscar esse padrão e vai me responder Paris como a palavra mais provável para responder essa pergunta. Então, e esse conhecimento vem dessa base de treinamento, esse padrão vem dessa base de treinamento que é muito ampla, e por ser muito ampla, permite que ele faça associações bastante precisas, né, sobre muitos temas diversos. Então, assim, não é banco de dados, é probabilidade. Qual a probabilidade da próxima palavra, da melhor palavra para responder essa pergunta ser Paris? Sei lá, 75%. Qual a próxima probabilidade? Bom, na verdade, Paris provavelmente é 90 e tantos %, porque não tem muito que eu possa colocar aqui para responder essa pergunta que seja uma boa resposta. Mas muitas vezes a gente tem respostas que podem ser escritas de formas diferentes. Inclusive, se vocês tiverem a mesma pergunta, dificilmente vocês vão ter exatamente a mesma resposta, por causa dessa questão probabilística e de distribuição de probabilidade para construir as respostas. Você pode até ter a mesma resposta conceitualmente, mas não vai ser ipsis literis, palavra por palavra, a mesma resposta, porque não é assim que os modelos de linguagem funcionam. Tá? E aí a gente tem então essa terceira via. A gente viu que as primeiras 2 vias, e a terceira via é baseada no input maciço de dados, trilhões de palavras. Isso gera, então, um imprint, né, o treinamento da rede neural, a capacidade de reconhecimento de padrões e a capacidade de gerar respostas, programas, né, baseados em todos esses padrões que foram aprendidos, entre aspas, e distribuídos nas redes neurais. Tá? Então, isso é o que eu queria dar assim, de parte mais conceitual, e o que agora eu queria falar para vocês é um pouquinho da gente como ser humano, né? Como que a gente pode lidar
com isso, né? Com esses modelos, com inteligência que está aí à disposição, né? E não é perguntando tudo para o chat, como está aqui nesse cartoon. Não é assim. É muito importante. Hoje, os melhores resultados para você extrair de melhor o que você pode de um modelo desse de inteligência artificial é quando você está falando de algo que você conhece. Você começar a perguntar coisas e fazer coisas que você não conhece nada, existe um risco muito grande. Por quê? As respostas contêm imprecisões e só o especialista é capaz de detectar essas imprecisões. Então, às vezes, ele vai te poupar um tempo enorme para desenvolver algo, mas vai virar algo 90% correto. Você ainda vai ter que trabalhar nos 10% correto. Então, você tem que ser capaz de detectar esses 10% que estão incorretos e fazer os ajustes. Tá? Então, não podemos pensar que hoje a gente possa prescindir de profissionais, de forma nenhuma. Estamos longe disso. Hoje, o trabalho é como a gente chama uma co-inteligência. Então, assim, as regras que a gente diz, né? Sempre convide a IA para trabalhar com você. Poxa, abriu de manhã seu e-mail, abriu o Excel, o Word, abre o modelo de linguagem, tenta usar ao longo do dia, vão ter inúmeras possibilidades, inúmeras situações em que você vai poder trocar ideias, entre aspas, porque ele não é um ser humano, e ter inputs e insights que vão enriquecer os seus pensamentos. Tá? E é muito importante você ter essa troca para que você possa se familiarizar com os modelos de linguagem. Não existe manual para usar ChatGPT, Copilot, não existe. O que existe são boas práticas, são tecnologias de uso geral. Não adianta você esperar para aprender estudos de caso, estudos de uso. A tecnologia vai se adaptar ao que você precisa. E você, como profissional, vai conseguir criticar e melhorar. Tá? Mas ela é extremamente adaptável, ela é uma tecnologia de uso geral. Tá? Então, a primeira regra é esteja sempre com ela junto de você. A segunda regra é justamente isso, seja o profissional que é necessário para criticar as saídas da IA. Não adianta a gente dizer, não sai 100% certo. Não sai mesmo. A gente está falando de probabilidade, a gente está falando de distribuição de probabilidade. Não sairá 100% correto. Claro, se você quer dicas ou ideias para nomes de um produto, você pode pedir 10 nomes e talvez você goste de um ou de outro, não tem problema que 8 você não goste, aí você está dando um uso criativo, que é uma utilização muito adequada, tá, dos modelos de linguagem. Mas se você está tentando automatizar um processo ou utilizar para algo que você está tentando extrair uma informação mais objetiva, não vai estar sempre correto. Mesmo a capacidade de código, de criação de código das IA generativas hoje em dia, ela é espetacular, mas ela não constrói programas sem erros. O programador tem que estar lá atento para poder fazer os ajustes quando são necessários. Você não tem 100% em nada. Então, claro, a gente tem que ser esse humano para estar nesse loop, trabalhando em conjunto com a IA generativa. Tratar como uma pessoa, não é uma pessoa. Isso é uma dica que fica, porque isso de fato funciona. A forma como é feito o treinamento, você tem conteúdos. Imagina que você absorveu um monte de conteúdo que está na web, você tem coisa certa, você tem coisa errada. Então, quando você usa algumas palavras-chave, você cria essas personas, você está aproximando a sua pergunta das respostas de melhor qualidade. Quando você diz, você é um CFO muito experimentado, analise esse fluxo de caixa, né, do alto dos seus 20 anos de experiência. Eu estou usando algumas palavras-chave que vão ser decompostas dentro dessa rede neural, que vão ser, de certa forma, atraídas por conteúdos que também têm palavras-chave, como CFO, experiência, 20 anos. Então, por isso que usar a persona é bom, porque você está provavelmente posicionando o seu texto, que vai ser a entrada dessa pergunta, para buscar a resposta dentro dessa rede neural, você está aproximando ele, muito provavelmente, de bons conteúdos sobre o assunto. Porque existem os maus conteúdos. Não existe... Quando se está treinando um modelo, não existe tanto a preocupação de que eu esteja treinando com informações verídicas, corretas. O importante é que ele saiba escrever como um ser humano. E, nesse sentido, mesmo um texto que é feito por ser humano que contém informações incorretas é deglutido junto. Tá? E cabe a gente conseguir direcionar as nossas perguntas para os conteúdos de melhor qualidade. Então, quando a gente fala em definir uma persona, é por isso. Não é porque ele goste, ou seja importante, ou se importe com isso. É porque você aproxima do conteúdo que é relevante e provavelmente mais correto. A quarta regra. Gente, por tudo que está aí, essa é a pior IA que a gente vai trabalhar. Então, se vocês começam a trabalhar hoje com a IA, e dizem, não funciona.
Ah, não serve para o que eu quero. Ah, não é bom o suficiente. Não desistam. Pode ser que daqui a 3 meses tenha um novo modelo e que vai atender o que vocês precisam, tá? Então, assim, a gente hoje está vendo uma evolução muito exponencial e que deve continuar. Aqui vocês têm só um exemplo, tá? Um prompt básico, né, para o Midjourney, que é uma sessão de fotos inspirada em Van Gogh. Vejam o que vinha em abril de 2022, tem 2 anos isso. 2 anos e meio, né? Vinha uma coisa horrorosa, um Frankenstein, e vejam a evolução que a gente teve no modelo de Midjourney até agora, setembro de 2024, foi quando eu rodei novamente o prompt. Então, assim, com certeza, é daí para melhor, tá? E já está muito bom. E o último ponto que eu queria conversar com vocês, antes da gente abrir para perguntas, falar um pouquinho da imersão, as formas que a gente tem para trabalhar com a IA generativa. Tem 2 formas que são as formas que estão, vamos dizer, empiricamente, está se vendo na prática, né? Que são formas que têm funcionado muito bem, que é uma assumir o papel de um centauro e a outra assumir o papel de um ciborgue. E o que são o ciborgue e o centauro? Bom, o centauro, claramente, ele tem divisões, né? Meio homem, meio cavalo. Ele divide o trabalho em partes. Algumas coisas ele delega para IA, outras coisas esse usuário faz ele mesmo. Então, por exemplo, eu vou fazer o e-mail, porque eu quero escrever o meu e-mail, mas a IA vai fazer a tradução. Tá? Algumas coisas que existe essa diferenciação clara entre o que o humano vai fazer, o usuário vai fazer, o que a IA vai fazer. Né? Então, por exemplo, eu quero criar o texto, o conteúdo da minha apresentação, porque eu acho que fica melhor. Né? Mas, por outro lado, depois a IA vai criar as imagens para mim, que ela é infinitamente melhor do que eu para criar imagens. Isso é o uso de um centauro. Tá? Agora, o uso de um ciborgue, o ciborgue já é aquele que você não consegue mais diferenciar muito bem o que é humano e o que é máquina, né? O ciborgue é aquela pessoa que está constantemente interagindo com o modelo de linguagem. Ele não delega a tarefa, ele interage. Ele vai trabalhando em conjunto. Ele começa um código, aí mostra para o modelo de linguagem, o modelo de linguagem faz algum ajuste, aí o usuário não gosta de alguma coisa, claro, ele entende do assunto, lógico. E você vai nessa interatividade construindo a sua solução final. Ao final, você tem uma solução que foi parte sua, parte do modelo. Isso é o modelo, vamos dizer, o papel do ciborgue. E esse é o papel que tem tido muito sucesso, tá? As pessoas os profissionais que estão trabalhando com a IA dessa forma, vai e vem, estão tendo os resultados muito bons, muito fortes, aumento de produtividade, etc, etc. E também Centauro também. Então, são as 2 formas de trabalhar que têm propiciado ganhos de produtividade, eficiência para colaboradores. Tá? Bom, aqui eu terminei, eu vou falar rapidamente, é 8h36, a gente tem aí uns 20 minutinhos. Eu quero falar rapidamente, então, a gente, em parceria com a Dinsmore, criou esse curso, uma imersão estratégica, onde a gente vai olhar, sob o ponto de vista corporativo, o uso de IA, e vamos avançar um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo, para além desses conceitos. Esses conceitos são muito importantes, a gente até faz uma repassada neles, mas a gente precisa entender como colaboradores, como gestores, como líderes de empresa, como se posicionar para poder extrair o melhor que a IA generativa pode nos dar, incluindo as limitações. E essas limitações não são lineares, né? Como a gente falou, e não são lineares, e são transitórias. Então, a necessidade da gente estar muito atualizado como líderes, como gestores, é fundamental, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, a gente construiu aqui um curso de 2 dias, na verdade é 1 dia e meio, 12 horas. Vamos começar aqui pelo Rio de Janeiro, mas a ideia depois é expandir para outras cidades. E o que a gente vai mostrar nesse curso, então a gente vai dar uma passada com um pouco mais de profundidade, sim, sobre conceitos básicos, mas também vamos olhar o que já existe sendo utilizado de IA em aplicações, em corporações, nos departamentos, IA no financeiro, IA em marketing, IA em atendimento ao cliente. Vamos falar mais sobre essas arquiteturas corporativas mais modernas, que a gente chama aí RAG, IA agêntica. Só se fala agora, dentro do microcosmos de IA, pessoal, só se fala em IA agêntica, que é a capacidade de usar modelos de linguagem para automatizar não tarefas, mas processos por inteiro. E isso
abre um espaço enorme de ganho de produtividade para as empresas, enorme. São os trabalhadores digitais, tá? Só se fala nisso. Ainda não é algo que explodiu, vamos dizer assim, não é algo que a gente já está tendo vamos dizer, com facilidade, mas é algo que chegará rápido. Tá? Os agentes de IA é a junção de modelos de linguagem com a capacidade de executar ações. Então, você tem um modelo de linguagem que é o cérebro da aplicação, e ele pode acionar, muitas vezes através das APIs, ele pode realizar ações de busca na web, manipulação de planilhas, acesso a sistemas, todas as coisas que a gente tem que fazer quando usa uma ferramenta, ele é capaz de usar essa ferramenta. Tá? Então, usar Excel, etc, etc. Então, com isso, você consegue automatizar por inteiro processos. Não está ainda no ponto de produção, de pôr em produção, mas já está muito próximo disso. Então, isso a gente vê também um pouco nesse curso. Falamos um pouco de ética, eu acho que no nível corporativo é muito importante a gente pensar nas implicações éticas, implicações de riscos de segurança corporativa, privacidade de informação, deepfake, e, nossa, tem tantas implicações, delegação de decisões, é um processo, é algo que tem que ser muito discutido, porque imagina que vocês têm um agente de IA e você vai começar a delegar a ele as decisões, a tomada de decisão. Você está dando a ele a inteligência, você está dando a ele os braços para atuar, e agora você vai delegar a decisão. Tem uma implicação ética muito profunda nisso, que tem que ser discutida e tem que ser vista. Então, isso também a gente coloca. E também uma coisa interessante que a gente tem nesse curso, eu acabei com, assim, a partir dos vários cursos que eu dou nas empresas, o que eu percebi é que, por mais que eu falasse em aplicações, em estratégias em nível corporativo, as pessoas ainda saíam com muitas dúvidas. Então, eu criei um jogo que se chama Brain Tech, que é uma simulação de uma empresa onde você assume o papel de um C-level de uma determinada empresa, uma empresa de e-commerce, a gente já vai ver, e você, de fato, tem que tomar decisões que vão impactar o resultado da sua empresa em relação à implementação de ferramentas e estratégias de inteligência artificial dentro dessa empresa. Então, o ambiente protegido é uma simulação, mas que acaba dando um ganho muito grande de experiência, de experimentação do que é possível fazer, e tudo que a gente fala ali é possível de fazer agora. Né? São tecnologias disponíveis e que a gente pode, então, trazer para os nossos negócios. Então, uma simulação é um jogo onde há uma competição, claro, mas o mais importante é que as pessoas, os colaboradores, os gerentes, os líderes, compreendam aplicações práticas de IA hoje, desde as mais básicas até aquelas que são um pouco mais complexas. Então, aqui a gente está com uma agenda para o dia 12 e 13 de dezembro, é o primeiro dia inteiro, a gente vai, então, olhar esses agentes, a tecnologia, a estrutura, a arquitetura RAG, as aplicações corporativas, esses pontos todos que a gente comentou. E no segundo dia, vamos então fazer em 4 horas, a gente roda o jogo em 3 ciclos, com essa simulação dessa empresa. Só que para vocês terem uma ideia, essa empresa se chama compreaqui.com.br, obviamente é uma empresa fictícia, onde você tem aí os papéis, são 5 pessoas em cada grupo, e cada um vai ter que tomar decisões conectadas à sua área de atuação. Todas as decisões ligadas ao uso de IA, implantação de estratégias de IA, e o jogo todo são 3 ciclos, onde a gente, então, tem uma tomada de decisão, um resultado, um debate, depois o segundo ciclo e o terceiro ciclo replicando também sempre esse fluxo. Se tomam decisões, vê o que aconteceu ao PNL da empresa e o índice ESG da empresa, porque também a gente tem o objetivo de melhorar o índice ESG, e faz um debate em conjunto do que aconteceu e passa-se até o último ciclo. E é um processo que acaba gerando uma consolidação, uma compreensão melhor dos usos das estratégias de IA do que simplesmente eu ficar ali comentando e falando sobre o assunto. Gente, últimas dicas aí para vocês. Mantenham-se atualizados, leiam sobre IA. Aqui tem algumas sugestões de livros. Esse do Vitan Molik, eu extraí essas 4 regras de convivência, eu extraí daqui. É um livro super prático de como a gente, como profissional, pode lidar com a IA como ela é hoje. Depois eu tenho esse livro aqui do 2041, Como a IA vai mudar a sua vida nas próximas décadas. É um livro muito interessante, ele traz 10 visões de IA para educação, para saúde, para transporte autônomo, para a questão do emprego, ocupações no futuro, como vão estar em 2041. E cada capítulo é composto por um pequeno mini conto escrito pelo Chen,
Fan, ele escreve ficção científica, que cria então uma situação em torno daquele tema, e depois o Kai-Fu, ele vem, os dois são egressos do Google, né, do Google Brain. Ele vem, o Kai-Fu, e explica o que tem de verdade por trás dessa história de ficção, né? E sempre visando aqui um momento daqui a algo como 10, 15 anos, que não é tão longe. E finalmente a minha sugestão, a última sugestão, o Nexus, que acabou de ser lançado pelo Yuval Harari. Vocês conhecem o Yuval, fez Homo Sapiens, Homo Deus, e aqui esse livro ele fala muito sobre as redes de informação, mas com grande foco no desenvolvimento da IA, como é hoje, da IA generativa. Já antecipo para vocês que a percepção dele não é muito otimista, mas é importante que a gente discuta assim, esses poréns, esses senões da tecnologia, para que a gente possa tomar as decisões como sociedade corretas, né, de qual caminho a gente quer seguir. Então, o livro foi lançado agora, muito bom, muito interessante, sugiro muito leitura dele. E se puder deixar um único e último conselho, para se o conselho fosse bom, né? Mas enfim, gente, a gente não precisa mais saber programar, mas a gente precisa saber as bases, a gente precisa entender um pouquinho de programação, de como que as coisas funcionam analiticamente, criticamente, racionalmente, porque isso está na base, está por detrás de um bom prompt, de uma boa interação com um modelo de IA. Se eu conseguir trazer um pouco desse conceitual para os meus prompts, para os meus comandos que eu dou para os modelos de linguagem, eles vão ser mais confiáveis, vão ser mais consistentes, vão ser melhores, as saídas vão ser melhores. Eu deixo aqui uma sugestão: existe esse curso de Python for Beginners, do Instituto Deep Learning.ai, que é do Andrew Ng, é grátis, são 6 horas de curso, não exige absolutamente nenhum conhecimento prévio de programação. Quem quiser se aventurar, é muito, muito recompensador, não é muito pesado, como eu falei aqui, são 6 horas, então assim, e traz para vocês uma base conceitual que vai ser muito útil para depois. Ninguém aqui vai programar, não estou sugerindo isso, mas entender um pouquinho como funciona é muito útil nos dias de hoje, tá? Então, se tiver de tudo que eu falei aqui, vamos extrair uma coisa só. Poxa, façam um curso desses, não precisa ser esse é bom porque é grátis, mas façam alguma base de programação, vai ser muito útil para vocês no desenvolvimento da carreira de cada um de vocês. E era isso, e eu não sei se eu estourei muito, né? Que nada. Muito eu vou parar aqui até de compartilhar para a gente ver as perguntas, né? Claro, eu vou só compartilhar aqui, né, para o pessoal, quem tiver interesse, aí essa oportunidade incrível, tá, de ter esses 2 dias aí com o Luiz. Né? A gente está com essas condições para todo mundo que participou, é um cupom, tá, desconto imersão, então vocês fiquem à vontade aí, quem quiser utilizar esse cupom para fazer essa inscrição agora, dia 12 e 13 de dezembro, tá? A gente vai ter uma carga horária de 12 horas, é presencial, tá, pessoal? Em função da questão do jogo de negócio, né? Por causa da dinâmica do jogo, então essa é realmente uma atividade presencial, tá? E aí, Luiz, excelente a sua exposição. Alguns comentários foram até respondidos ao longo, tá? Então, os colegas comentaram, por exemplo, sobre consumo de energia, que você falou logo na sequência, né? E eu ia conversar com você um pouquinho enquanto o pessoal vê aí o QR Code e tal, mas quero deixar claro, se alguém quiser também, fique à vontade de abrir o microfone e deixar uma pergunta aqui com o Luiz. Mas eu ia falar com você sobre qualidade dos dados, né? Cada vez mais, principalmente se a gente quiser alguma predição com apoio da IA ou do Machine Learning, a gente precisa ter dados de qualidade e não é muito forte, às vezes, das empresas, né, nacionais. Como é que você está vendo isso aí? O Brasil vai evoluir nessa área? Isso vai ser bom porque a gente vai se preocupar mais com a qualidade dos dados? Olha, eu acho assim, se a gente não se preocupar mais, a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente tem que se preocupar mais com a qualidade dos dados, porque os dados que a gente coloca para dentro, a qualidade deles vão indicar muito da qualidade dos nossos modelos, das ferramentas que a gente vai ter como consequência, né? É a tal história, se entra lixo, sai lixo. E eu tenho uma formação técnica, fui gerente de CRM, DBM, eu sei a importância de você ter dados não só corretos, mas higienizados, né, para que você possa ter um bom uso dele nos modelos. Então, assim, a gente não fala muito, mas
grande parte do tempo para fazer o desenvolvimento de ferramentas, de modelos, é justamente na higienização dos dados, que é uma parte que não é tão sexy, né? Não é tão bonito de falar, eu vou fazer aqui a minha ferramenta, ela faz isso e aquilo, mas a gente gasta muito mais tempo na preparação dos dados e depois nos testes de consistência. Né? Desenvolver mesmo, que é o gostoso, é menos. Né? E com a ajuda dos modelos de linguagem, a gente está conseguindo desenvolver muito rápido, mas não dá para acelerar etapas de teste e etapas de preparação de dados. Então, assim, você fala que a gente não dá muita importância, é verdade, mas isso eu não acho que é só no Brasil, é porque não é um trabalho que pareça ser atraente. É realmente complexo você ter integridade de dados, mas ela é absolutamente fundamental para a gente ter modelos melhores. Né? Agora, com a IA generativa, você consegue ter um nível de compreensão dos erros de entrada um pouco maiores do que o que a gente tinha antes. Por exemplo, se você entrava num chatbot antigamente e você digitasse uma frase com erros, dificilmente você ia ter uma resposta, porque está faltando aquelas palavras-chave. O chatbot da empresa diz, desculpe, não entendi, pode escrever de novo. Agora a gente vê que se a gente escrever cheio de errinho tipográfico, digitação e tal, ainda assim o modelo de linguagem é capaz de entender o nosso contexto. Então, assim, existe... Não estou aqui defendendo nada disso, mas é fato que a capacidade de lidar com dados não tão perfeitos é melhor quanto melhor é o modelo de linguagem que você está utilizando. Ele consegue superar alguma dessas barreiras, mas nada é mais eficiente ou melhor do que você dar dados limpos para um modelo, para a sua ferramenta, para você ter resultados mais redondos e previsíveis também. Então, acho que isso é uma discussão muito interessante, que às vezes a gente passa por cima, porque não é muito legal falar disso, mas é fundamental. Sem dúvida. E Luiz, eu ia falar com você também sobre o tema de inclusão. Nesse momento da IA, que a IA chegou, tem muita gente fora, com certeza. A gente dá muito treinamento em empresas também, está todo mundo tentando entender, né, o que é. Eu dou cursos aí, o pessoal, numa turma, 10% ali nunca viu, tem medo, não quer usar ainda, está com receio. Então, nesse primeiro momento, acho que a IA chegou e criou uma distância ainda maior na tecnologia, né? Aquelas pessoas que têm acesso à IA e aquelas pessoas que não têm, não estão, às vezes, nem perto disso. Por outro lado, eu acho que no futuro a IA vai aproximar todo mundo, porque, né, por todas essas facilidades que a gente vê de comunicação, de você, sei lá, eu ligar para o banco e falar, olha, quero trocar minha senha, né? E o negócio se resolver de uma forma mais simples do que é hoje, né? Ou para agendar um médico, né? Você não tem que ligar para 5.000 pessoas, você liga lá para um número e pede isso, e ele verifica de acordo com a sua disponibilidade. Você também vê assim que no futuro a IA vai estar tão presente nos nossos dias que ela vai facilitar o acesso à informação, vai gerar uma inclusão, ou isso vai criar um distanciamento maior ainda, né, entre quem domina a tecnologia e quem não domina? Eu acho que isso é um assunto bem complexo, né? Não é uma resposta simples. Eu não tenho dúvida que vai facilitar a nossa vida como consumidores. E aí é inclusivo, vai facilitar de todo mundo. Mas as pessoas que não tiverem essa formação, esse entendimento e a possibilidade desse uso da IA e da IA generativa, elas vão ser progressivamente colocadas à margem, marginalizadas no mercado de trabalho, porque vão ser menos eficientes. Então, são dois pontos aí. Do lado do consumidor é tudo muito lindo, né? Facilidade para todo mundo. Do lado da pessoa que precisa trabalhar, ela tem que se desenvolver, ela tem que ser capacitada. E o que me assusta às vezes um pouco, Marca, é que as coisas estão indo muito rápido. A gente já está num processo de extinção de algumas ocupações de forma acelerada, como, por exemplo, telemarketing, atendimento ao cliente. O que está vindo, a primeira geração de ferramentas forte será dos chatbots, né? E temos a criação de outras, a valorização de outras, né? Como cientista de dados, tem a galera... Sem dúvida. Mas o tempo que você leva, como que você transforma um operador em telemarketing em um cientista de dados? Para muito. Né? Então, a gente tem aqui timings distintos que têm que ser endereçados e têm que ser endereçados com políticas públicas também. E tem que ter suporte das empresas para que as pessoas não fiquem à margem. Então, assim, a gente tem questões muito importantes que têm que ser discutidas, sem dúvida nenhuma, e a gente não pode deixar ninguém para trás. É uma tecnologia que avança muito rápido, ela, ao mesmo tempo que capacita as pessoas a fazerem mais,
ao mesmo tempo, as que não buscam essa informação ficam muito rapidamente para trás. E aí, como que resolve esse gap depois? E, claro, incentiva também concentração de renda, né? Naturalmente incentiva. O jogo da IA generativa nunca foi para, como é que a gente fala, tanto para as big techs. Então, são elas que exigem milhões você estar jogando esse jogo de forma ativa. E quem tem esse dinheiro hoje em dia são as big techs. Não faz sentido eu, na minha empresa, querer desenvolver o meu modelo de linguagem, eu vou usar o modelo deles, vou pagar pelo modelo deles. Então, assim, existe uma tendência de concentração grande e uma preocupação muito, muito grande em não deixar as pessoas à margem, os profissionais à margem. E também chegar e dizer assim, que algumas pessoas falam, vamos requalificar. Olha, isso é muito bonito de fazer, mas não é tão simples do ponto de vista do trabalhador, psicologicamente. Você tem que se requalificar, você está mudando a sua vida, né, 180 graus, e a pessoa tem que querer se requalificar. Um jovem que entra hoje e começa a aprender linguagem de programação, IA, é uma coisa. E quem tem 45 anos e agora chega, e eu digo para ele, vai se requalificar. Não é simples, né? Não é simples. E daqui a mais 10 anos, o que ele se requalificou também já foi absorvido por IA. Requalifica de novo. Ou seja, eu não tenho as respostas, mas eu acho que é algo sério que a gente precisa discutir como sociedade. Isso é uma excelente pergunta sua. Ótimo. Luiz, o colega aqui, o Alexandre, deixou um comentário aqui no chat, que é o seguinte, ele foi apresentar um trabalho que ele fez lá em 1h30, que ele levaria dias para fazer sem o apoio da inteligência artificial, e ficou um resultado bom, né? E o chefe, a pessoa que ele estava se reportando, falou assim, legal, mas com o uso da IA é fácil. Deu aquela menosprezada, né? Porque ele contou com o apoio da IA. E como é que a gente reage? O que a gente faz para mudar um pouco a mentalidade das pessoas, né? E aceitar melhor essa colaboração que a IA pode trazer para a gente? Eu acho que isso é uma questão de costume que vai virar naturalmente, né? Eu acho que esse tipo de posicionamento, eu não estou aqui para criticar ninguém, né? Mas não faz muito sentido, porque eu, como chefe ou líder de alguém, eu quero que a pessoa seja produtiva. Me importa o resultado final. É bom o resultado final? É. Então, que bom que conseguiu fazer em 1h30, ao invés de levar um dia, porque agora pode usar as outras horas para fazer outros bons trabalhos. E isso é o que está todo mundo buscando, aumentar a produtividade. Mas é claro que no início existe um pouquinho disso. Assim é fácil. As pessoas não podem se enganar. As pessoas que falam isso provavelmente não trabalham ainda com IA, porque não é fácil. O que eu digo sempre para os meus alunos, você criar os prompts corretos leva tempo. Você tem que refinar, é um processo que toma tempo. Então, não adianta você querer fazer prompts muito rebuscados de uma tarefa que você faz uma vez na vida e nunca mais faz. Você tem que mapear quais são os seus gargalos, né, pessoais de produtividade e dedicar tempo para poder resolvê-los através de uma IA generativa, e isso vai te dar muita produtividade, mas é claro que é super útil. Um programador que fazia 100 linhas de código por dia, agora faz 200, eu vou fazer chacota dele só se eu sou louco e não gosto de ter resultado, né? Não tem sentido. Mas existe, claro, a gente ainda está nessa fase que tem muita gente que ainda. E eu digo o seguinte, tá? Quem mais não usou, que eu percebo, são os líderes. E não tem como aprender essa tecnologia se não botar a mão na massa. Só chegar e ficar falando do assunto, cara, não adianta. Não adianta, não vai aprender. Então, você precisa fazer, porque você precisa entender a dificuldade e poder dar o valor do que está sendo bem feito. Aí vai valorizar, né? Exatamente. E aí vai valorizar. Então, quem usa melhor aí, né? Mas assim, eu percebo que existe um medo em pessoas aí da minha geração, talvez até menos, em botar a mão na massa e interagir. Existe, às vezes, um certo receio e a pessoa começa a dar opinião, aquela opinião de terceiro, sabe? Leu um artigo no Globo, leu aqui, leu ali, já tem uma opinião formada. Você já mexeu? Pouco. E quando eu mexi, não funcionou. Claro, porque você não entendeu, você não interagiu, não vai funcionar. Então, assim, mas é uma fase de acomodação que a gente tem, que eu acredito que com mais algum tempo isso vai estar superado, porque não faz sentido. Você falou aí da nossa geração, mas outro dia eu estava numa palestra, veio até uma pergunta ao contrário, assim, a filha da pessoa não queria usar, né? Porque vê esses casos de foto, de alguma coisa, que as pessoas fazem montagem, e aí uma criança com resistência. Eu falei, não, tem que usar, né? A gente tem que usar com segurança, mas assim... precisa usar, né? Então vai lá, você aprende para sentar com ela, para mostrar para ela, mas é muito importante. Claro que sim. E sem tem dúvida. uma pergunta do colega aqui, Eduardo, voltando aí no tema de energia, né? A gente sabe que consome muita energia, e ele reforça que se isso não faria uma vantagem para o Brasil,
né, por ter energia limpa, né, se isso não é um ponto positivo aí para a gente nessa É. hora, se a gente Não, vai conseguir atrair investimento nesse sentido. Né? não existe dúvida nenhuma. A gente tem dois grandes gargalos com o desenvolvimento da IA e a generativa no futuro. O primeiro grande gargalo é a questão da pegada de carbono. Bom, na verdade, não. O primeiro grande gargalo é a falta de dados. Então, já se usou tudo que o ser humano fez, ou mais ou menos isso, e para ter modelos mais fortes, eu preciso de mais conteúdo. Onde eu vou buscar esse conteúdo? Então, há uma discussão, inclusive, se as IAs podem gerar conteúdo sintético para treinar novos modelos de IA. Mas está se vendo que existe uma certa lei aí de Darwin de falta de diversidade que pode acabar gerando mais alucinações. Então, isso é algo que está sendo discutido. E o segundo grande gargalo é a pegada de carbono. Você ter todos esses data centers e ter toda essa necessidade de energia, tá? Se você projeta as necessidades para os próximos 20 anos, não há energia que dê conta disso. Não há como você usar petróleo, não, você vai agravar algo que teria que ser, todo mundo sabe, reduzido. Então, claro, o uso de fontes renováveis, e dentro disso entra a ideia de considerar a energia atômica uma energia limpa, aí a gente pode ficar discutindo se é ou não, mas está se buscando ir por esse caminho, inclusive reativar usinas atômicas desativadas, porque não tem energia para continuar suprindo no nível de necessidade que se precisa. Em paralelo, Então, do outro lado, tentando fazer equipamentos que consomem cada vez menos, né? A tecnologia... Também, claro, né? Com mais eficiência. Melhorar a eficiência. Mas não tem dúvida que o Brasil, por ter uma matriz energética bastante renovável, se posiciona muito bem, e eu acredito que ele já está se movendo, já tem visto politicamente se movendo para atrair instalações de data centers, etc., em função da nossa capacidade eólica, solar, hidrelétrica, etc., todas as nossas energias renováveis. Não há como ser diferente, mas isso é um gargalo hoje. Quando se projeta o que vai precisar de energia para continuar essa evolução exponencial, a conta ainda não está fechando. Então, hoje é algo que está sendo trabalhado para poder evitar que seja um gargalo daqui a 5, 6, 7 anos. Excelente. Olha, e o Wilson, deixa aí uma última pergunta no chat antes da gente encerrar. Como é que você vê a inclusão dos líderes, né, e a influência na camada estratégica, né? Como é que a gente pode melhorar? Né? Você falou aí que são eles que não usam, né? E aí, como é que a gente... Capacitação. Essa é a minha briga diária. Cada um que dá aula é uma formiguinha, capacitando, ensinando, desmistificando e botando o pessoal para usar. Não tem outro caminho. Não é com teoria que a gente vai resolver o problema. A gente precisa de muita prática, capacitação, a gente precisa que os líderes percebam o valor, façam hackathons, façam treinamentos cada vez mais, para que a gente rapidamente capacite a força de trabalho e os líderes também, porque não adianta você ter uma força capacitada escondendo que está usando o chat GPT, porque a política da empresa não permite, porque tem medo que os dados possam passar para outro usados em treinamento. Isso foi um problema de 2022. Hoje, quando você tem uma assinatura paga desse modelo de linguagem, os termos de serviço te garantem a privacidade dos teus dados. E o que eu mais encontro é a empresa multinacional dizendo que não usa chat, não usa isso, não aquilo, porque não pode fazer upload de documentos, sendo que você faz upload de documentos na nuvem há 15 anos. Você entrega para a Microsoft, mas você não pode entregar para o Copilot. Você entrega para o Google, mas você não pode entregar para o Gemini. Ou seja, existe um desconhecimento. A gente está numa fase realmente de desconhecimento. A gente precisa capacitar e educar os líderes que estão receosos, porque é algo muito novo. E não tem outro jeito, é trabalhando e dando curso, ensinando e correndo atrás. Não tem jeito, disseminando isso. Excelente, Luiz. Pessoal, eu sei que o papo tá bom, mas são 9 horas, a gente chegou 9 horas, desculpa, ao término, né, do nosso sempre horário. falo muito. Se alguém quiser também depois mandar uma pergunta, fica à vontade aí no nosso e-mail de contato do site, por exemplo, a gente repassa para o Luiz, tá? E a gente mantém esse contato com vocês. Não deixa de se inscrever aí na nossa imersão, tá? Com essa condição super favorável. E a gente se vê em breve novamente, tá? Nos eventos da ADC Dinsbury Compass. Muito obrigado, Luiz. Gente, parabéns aí pela exposição e pelo seu conhecimento sobre o assunto, cara. Obrigado. Só finalizar agradecendo a participação de todos. Fica à disposição com dúvidas. Estamos aqui, nosso objetivo é sempre esse, ensinar e passar um pouquinho do conhecimento para que todo mundo possa compartilhar os benefícios dessa nova tecnologia. Foi um prazer estar aí com todos vocês, tá? Obrigado pelo convite também. Fantástico, pessoal. Muito obrigado, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.